Fala galera, mais um Thundercast. Sigam a gente lá no YouTube, toquem o sininho, sigam a gente no Instagram, Facebook, Twitter. Hoje eu tô com uma fera aqui, um amigo meu de anos, Ricardo Barreto Roberto da Rocha. Ricardo Roberto Barreto da Rocha. O Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Xerife. Xerife, né? Dizem, né? Lá de Pernambuco, Recife. Exatamente, Marcelo, lá de Recife. Comecei lá, minha vida esportiva, comecei lá. Em Recife, muito garoto ainda, né? Do bairro de São Martim, né? O nome se chama São Martim, mas com o tempo você jogando eu falava São Martão, porque fica mais bonito, né? Fica mais elegante, São Martão, né? E é um general que tem ali na América do Sul. Pô, eu fui em todo lugar, fui no Uruguai e tinha São Martão, eu fui no Paraguai e tem São Martão. Eu falei, que é isso, gente? O cara é fantástico esse tal de São Martão. São Martão, olha só, Ricardo, eu tive contigo no Rio de Janeiro, né? A gente jogou no Fluminense junto, nós jogamos juntos no Fluminense. Eu tive o prazer de falar de muitas coisas contigo, de muitas situações. E eu me lembro de eu estar pegando o carona contigo uma vez no treino. E eu tinha acabado de assistir o filme Todos os Corações do Mundo. Exato. Você naquele momento, você participou dessa gravação? Você sabia desse filme ou aquilo foi gravado e depois você viu isso no cinema? Eu vi depois, mas tu viu também, né? Tu me viu lá, né? Eu te vi. Tu me viu lá, né? Cara de pau. Tu é um cara de pau, tá? Inclusive, tu falou isso pra mim do carro. O que eu te falei? Fala pra rapaziada aí. Não, eu tava no carro com ele, cheguei, ele me pegava no treino, a gente jogava no Fluminense, né, na época. E o Ricardo me dava carona, você morava no Novo Leblon, né? Isso. Aí o Ricardo me dava uma carona, tinha uma Mercedes preta, aí ele parava o carro, aí eu entrava, ia me dando conselho até as Laranjeiras. Aí numa dessas vezes eu virei pra ele e falei que havia ido do cinema, né? Aí ele olhou pra mim e falou, mentira que tu me viu no cinema, porra. É verdade. Foi um filme, não, foi legal, foi um filme que passou, os caras tinham me ligado, falaram, né? Foi uma coisa legal, depois da Copa do Mundo, e sempre fica marcado, né, Marcelo? Eu acho que é muito legal isso, né? O título foi muito importante para você, né, Ricardo? Isso foi... Você acha que até aquele momento você tinha... Até você ganhar o título, você tinha dimensão de o quanto isso seria significativo na tua vida? Não, quando você ganha, é claro, passa muita coisa, muito filme na tua cabeça, desde o teu início, da tua vida, das coisas, mas, assim, é muito importante. Eu sempre gosto de falar isso, porque é muito difícil ser campeão do mundo. A gente ficou 24 anos sem ganhar, fomos em 94, se não ganhar agora é mais 24. Então você vê como é difícil ser campeão do mundo. Não é mole, não. E como eu sempre digo, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Campeões do mundo vivo tem 346. Brasileiro, se eu não me engano, 66. É difícil ser campeão do mundo, Marcelo. Muito. Tem que se sacrificar. Eu digo sacrificar porque não é sacrifício, mas tem esse sacrifício que tem que ter de toda a dedicação, o dia a dia. Não é só o jogo. Se abdicar, né? De muita coisa. As pessoas não sabem, né? É até bom você ter tocado nisso, porque eu queria saber um pouco lá do início, lá em Recife, Ricardo. Como é que foi teu primeiro contato com a bola? Como é que foi assim, quando você sentiu que, pô, você gostava daquilo? Marcelo, a minha história ela é muito difícil. A maioria dos jogadores, você sabe, 90% é de classe baixa. Na realidade, não é média, não, é baixa mesmo, uma pobreza enorme. Esse ano, agora, esses dias, eu recebi, a Globo fez uma matéria comigo, Globo Nordeste, se chama Imortais. Foi rival do primeiro, o segundo, e Juninho Pernambucano está sendo o terceiro. Jogadores que participaram de Copas do Mundo, né? E a minha história, ela está lá. Né? Até se vocês quiserem entrar ali no Globo... Com certeza. Né? Globo Play, vocês vão ver, Imortais se chama. A minha história, ela está ali, irmão. Não tem história. Muitos amigos participaram, deram entrevista, falaram da minha vida no dia a dia. Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, então, irmão, correr atrás. Essas recordações que vêm na tua cabeça, elas são a partir de quantos anos? De 12? 12 anos, mas não, mais antes. Mas ali você... O sofrimento é antes, Marcelo. A gente lembra, eu lembro ainda. Mas e o contato com a bola? Também, 8, 6 aninhos já. É o seguinte, eu sou de São Martim, né? É Recife, capital, né? De um bairro. E ali eu tinha o meu contato. Eu morava com minha tia, né? A gente tinha 2 cômodos, né? Moravam 12 pessoas, 10, 11, 12 pessoas, que às vezes tinha pessoas que vinham, ficavam uma temporada, mas num total de no mínimo 10 pessoas, com 2 cômodos, um banheiro, casa de barro. Então, sofrimento mesmo, não tem história, irmão. E aí tu vê na bola uma maneira de falar assim... Pô, mas não como hoje.
Não, sim, você gostava de Entendeu? jogar futebol. Porque não tinha esse glamour, mas eu tô falando dos anos 70, pô. Sim, mas Entendeu? existia Sempre. a paixão. A paixão era mesmo, de querer ser jogador, de entrar num estádio Exatamente. cheio, que é o que acho que isso moveu muito a minha geração também. E essa geração também, eu acredito, mas de maneira diferente. Mas o que eu vejo é exatamente esse amor pelo futebol, mas você vê uma condição também de mudar a tua vida, né? De mudar toda. Poder ajudar as pessoas que você gosta, né? Então, eu vivi do futebol. Eu vivi futebol a minha vida inteira. Você foi jogar no time da cidade ali? É o seguinte, eu comecei, vamos dizer, esquece, eu nunca fui jogador de estar, com 12 anos jogou na base ali, com 3 jogou na outra base, não tinha muito isso. Tudo era muito difícil, até para conseguir chuteira era difícil. Eu não tinha chuteira. Tinha um que chute que era para festa de final de semana, treino para tudo, tinha um que chute. Eu não tinha, até para comer era tudo difícil. Então, era muito difícil a minha situação. Minha mãe era empregada doméstica e a gente sofreu muito, criado com a minha tia, né? E aí a nossa vida foi assim. Aí tu vai com o Quixute fazer o teste lá Foi fazer Todo teste? lugar. Marcelo, é isso que eu digo. Nem fez teste, tu foi direto? Eu jogava muita pelada. Era tudo muito longe, irmão. Era muito longe. Eu vou contar depois da minha ida para Santa Amaro como é que ela foi. Mas assim, vamos no Santa Cruz, vamos. Aí vai lá vamos no Náutico, importa, que era mais perto, ao esporte. Tu ia lá treinar um pouco. Porra, não tinha dinheiro para passagem, não tinha investimento. Não tinha chuteiro, não tinha nada hoje que os caras têm. Era uma outra época. Então eu fui me desanimando, aí eu joguei no Elmo, da 2ª divisão. Aí fui para Santa Amaro, por insistência de um amigo meu, Jonas. Né? Logo no início eu treinava com o Seu Mineiro, né? Isso aí a gente tá falando o quê? 13, 14 anos? Não, já com 16, 17. 17. Então, minha mãe sofrendo muito, eu queria trabalhar. Falei com um amigo meu para trabalhar no banco, ele falou, apareceu um emprego no banco, quer ir lá? Minha mãe falou, não, segura um pouco. Minha mãe foi importante na minha transição, porque eu vi ela sofrer muito. Isso te motiva, isso te motivou. Muito. Esse Ricardo que vocês veem, brincalhão tudo, é minha mãe. A gente pode chamar isso de resiliência? Você em cima desse sacrifício, você busca toda essa tua vontade de superação e vai lá fazer o teste. Claro. E eu nunca me preocupei. Então, quando eu fui pro esporte, o Nereu Pinheiro chegou para mim, meu irmão já estava no esporte, que era mais novo do que eu. Falei, Ricardo, você joga muito bem, mas eu tenho 2 zagueiros aqui que jogam bem, eu não posso tirar os caras têm mais de 5, 6 anos de casa. Você vinha para lutar para uma posição, mas se procurar outro clube é melhor. Tu já foi como zagueiro? Ok. Não, zagueiro. Ok. Aí tudo bem, eu fui. E o que é que acontece? Eu chegando lá, ele me falou isso. Falei, não vou mais não. Meu time era o Santa Cruz, não era Sport nem Náutico. Mas era muito longe. Tudo era muito difícil. Até 8, 10 quilômetros para tu chegar. Então, era um sacrifício danado para chegar em tudo. Falei, vou trabalhar. Minha mãe não segura onda. Aí veio um amigo meu, Jonas, que já foi treinador meu na categoria de base. Quando eu ia treinar no Náutico, quando eu ia treinar no esporte, eu nunca me interessei porque não tinha ninguém para ajudar. Não tinha como ir todo dia. Aí eu fui treinar no Santa Amaro, já com 17 anos para 18, né? Fui treinar no Santa Amaro. Aí que minha vida muda. Aí eu fui para Santa Amaro. Primeiro mês, não sei por que o contrato não chegava. Eu fiquei como massagista. Tu ficou como massagista? Água e gelo só. Quando o cara caía no chão, eu botava água e gelo. Não deu certo, aí eu ia para reza. Levanta em nome de Jesus. Então eu ia para a igreja. Levanta em nome de Deus. O cara não levantava. Eu disse, substituição. Eu partia para água, para o gelo e para a crença. Água, gelo. Não deu certo. Agora eu vou para Jesus. Também não deu. Aí eu aqui, tira. Aí, vai cair. Verdade, no Santa Amaro. Mas por que você... Porque o passe não chegava, a coisa não chegava. Aí tu queria ajudar, tu sempre... Sim mesmo. Pô, então tá aí uma coisa tua de que você realmente... Isso aconteceu nessa dimensão aí no Santa Amaro, mas isso acontece também em 94, uma situação não com as mesmas características, mas parecida. Você fica também ajudando de alguma forma. Claro, ajudando a rapaziada. Esse teu sentimento de grupo... Mas ali eu queria desistir, eu não queria mais. Daí o Jonas foi com minha mãe e falou, não, deixa ele vir. Aí minha mãe trouxe. Eu fui pro Santa Amaro, aí fiquei um mês sem jogar. Aí acabou o primeiro turno, aí chegou o passe. Aí eu joguei, fui bem. Aí cheguei a jogar no profissional, depois direto para o... Não, fui pro juniores, depois joguei 2 jogos no profissional, e aí a grande alegria da minha vida, que é meu time de coração, Santa Cruz, veio atrás de mim. Foram atrás de você? Os caras me viram jogar, a gente perdeu de 8 ou 9-1 de Santa Cruz, já profissional, mas os caras me viram e disseram, pô, quem é aquele garoto? O cara disse,
Aquele garoto tem idade para Júnior ainda. Vamos trazer. Eu tinha 18 anos, eu acho. Tinha feito 18 anos, eu fui para Santa Cruz. Com 18. Então tu fica 1 ano e meio, mais ou menos, no... Não, Santa Mara eu fiquei meio... Marcelo, a vida foi muito rápida. Eu não fiquei Aconteceu tudo rápido. Tudo rápido. Eu tô te falando. Pô, que legal, cara. O Santa Mara eu fiquei o quê? 6 meses, 3 meses, 4 meses? Bum, Santa Cruz. E no Santa Cruz a mesma coisa. No Júnior joguei, já peguei profissional. Isso a gente tá falando de que ano, mais ou menos? 81, 82. Aí tu fica no Santa Cruz até 89? 82. Não. Não, até 84. Aí tu vai pro Guarani. Aí eu vou pro Guarani. Mas o Santa Cruz foi a minha casa. Então, realizado o sonho de chegar onde eu queria chegar, né? Então, fui pro Santa Cruz, fui trocado por 2 jogos de camisa, 20 pares de chuteira e 20 bolas. Do Santa Cruz pro Santa Amaro. O Santa Cruz deu pro Santa Amaro isso. E foi a primeira troca essa, inusitada, todo mundo fala. Mas foi isso, a minha troca. Sensacional, teve dinheiro. sensacional. E aí, é como eu digo, quando eu vejo a minha história toda lá para trás, chegou... E você chegar onde eu cheguei. Então, foi muito sacrifício, muita resiliência, como você falou, e muito trabalho, você confiar. Eu vou falar uma coisa para você, e isso eu falo sempre para os jovens. É bom você contar a tua história para dar um exemplo para esses caras. Né? Eu andava a pé, eu não aguentava mais. Eu saí do... Quando eu fui jogar no Santa Amaro, São Martim, a gente treinava num bairro 6 quilômetros, 8 quilômetros. Eu andava, Marcelo, de 6 a 8, 12 quilômetros por dia. Eu ia, 12, que é o dobro, né? 6 para ir, 12. Eu ia a pé, treinava e voltava a pé. De Santa Amaro para o... Quantas vezes... meu irmão... E sem alimentação, sem suplemento esquece, alimentar, sem ninguém, porra... Esquece. E chegar... Irmão, que chute velho para tudo. Ia lá, treinava. E tem mais. Fora isso, quantas vezes eu chorei sozinho. De caminhando. Eu falei, eu vou desistir, não é possível. Não aguento mais. Não pode ser tão difícil. Não pode ser isso. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Ninguém, Marcelo, ninguém. Só minha mãe. Ninguém. Assim, Jonas, que me chamou, meus amigos, que às vezes pagavam a minha passagem. Dizia, não, Ricardo, tem um dinheiro aqui, o pagar, tá, vem com a gente, entendeu? Esses amigos são até hoje, meus grandes amigos, mas eu não gosto, nunca fui de estar pedindo nada a ninguém. E aí aquilo me matou muito, né? Aquilo me matou muito. E minha mãe dizia, vamos lá, vamos embora. Então, para você ver, é um sacrifício muito grande. Um garoto de 18 anos, querendo ajudar sua mãe, uma mulher humilde, né, empregada doméstica, trabalhou em feirinha também, ajudou. Minha mãe era uma guerreira, uma mulher e sempre com um sorriso no rosto. Então eu tenho muito isso dela e veio tudo isso, mas foi sofrimento no início. Tudo que eu estou te falando, depois vocês entram lá no Globo. Eu vou Play, entrar com certeza. Imortais, Ricardo Rocha. Vê a do Rivaldo também, que é essa sacanagem, a do Juninho, né? No Globo Play. Imortais. Imortais, aí galera. É sensacional. Vocês vão ver que a minha história faz. A minha história é porque é muito sacrifício. É muito sacrifício. E você tinha ido, você já tinha ido lá no estádio do Santa Cruz antes? Não, porque você era... Fui, mas assim, muito pouco. Aí você entra, você vai lá, começa a disputar um campeonato lá no Santa Cruz, uma vitória do caramba. Tudo pra mim foi tudo rápido e surpresa e vontade, né? E eu tô no Júnior, titular como zagueiro, já jogando. E o que é que acontece? Eu tô no banco do profissional, porque eu já estava bem, treinava no banco, ficava no banco profissional. Você tava com moral já com o treinador? Eu tava, assim, ele me levava, né, porque me via no Júnior, e eu tô no banco, machuco o lateral direito. E, na realidade, o lateral tinha machucado, ele botou um volante lateral e me botou no banco. E eu tô no banco. O que é que acontece? 5 minutos de jogo, o lateral, o volante que foi de lateral, teve um estiramento, e eu entrei. Aí eu falei, meu prato de comida, porque a zaga era bons jogadores com qualidade, tanto os que estavam jogando e o reserva. Eu era o quarto, quinto zagueiro ali. Aí eu falei, meu prato de comida. Quando o cara disse, Ricardo, vai, eu digo, vou. Aí, irmão, vamos com tudo. Lateral direito, aí eu passei a ser reconhecido como lateral direito. E vai pro Guarani? Não, aí, escuta, aí eu fui revelação, campeão em 83, revelação, fiquei até 84, fiquei no Santa Cruz, acho que 81, final, 82, 83, 84. Nessa época só tinha fera jogando, irmão. Só tinha fera. Década de 80, só fera. Aí revelação do campeonato, tudo. Então, foi muito difícil, jogando no time de coração. Então, tudo isso junta uma história muito bonita, que era meu sonho. E esse sonho, ele foi realizado. Entendeu? Ele foi realizado com muito sacrifício, mas eu estava no time do meu coração, o time que eu amo até hoje, que é o Santa Cruz, onde eu sou torcedor, né? Agora, dia 3, a gente vai fazer uma festa lá com a turma que subiu Santa Cruz em 99. Mas para contar a vocês, assim, do sacrifício e de tudo que era. É como eu falo,
a vida ela segue para todo mundo, mas tem as histórias e os sacrifícios. Era tudo muito difícil, irmão. Não, É para desistir. Na nossa época, é para o cara desistir. o percurso, as pessoas não sabem do percurso. Às vezes você lá levantando o Real Madrid, levantando a taça, aí não sabe que você andava 12 quilômetros depois do treino, cansado, meu irmão. 6 para ir, 6 para voltar. É muito difícil, mas graças a Deus tudo correu bem, por muito sacrifício, como todo. E eu digo sempre, essa é a minha história, mas tem muitos que é pior ainda. Que nem tem pai, mãe e vambora, e a vida segue. Sim, Entendeu? sim, Então sim. a vida ela segue, mas a gente é bom contar cada um sua história, porque para ver o sacrifício da nossa época como era. Não, e às vezes tem alguma situação semelhante que alguém pode se inspirar em você, porque Claro. as pessoas mudam, mas as histórias acabam sendo parecidas e se repetindo, assim, eu acredito. E futebol, Ricardo? E outra coisa, quando você vê essa minha matéria, Marcelo, eu falo sempre. Porque os amigos, eu falei para todos eles. Falei, eu não quero que vocês falem nada, falem a verdade. Porque eles conviveram, são amigos que eu conheço há 50 anos. Até hoje a gente tem uma amizade, um grupo, né, que é a turma do Náutico e do Santo Amaro. Uns foram para o Náutico, o Jonas é o cabeça, que é esse meu treinador. Então a gente se fala até hoje. Vai ter um jogo dia 17, lá em Recife. Né? Agora de novembro? Dezembro. Um dia antes da final. Se Deus quiser, o Brasil vai estar na final da Copa. Então, a gente se fala até hoje, essa amizade dela é muito grande. E eu falei para todos, minha família que participaram, eu falei, falem a verdade. E todos falaram, eu vi e me emocionei, porque ali só tem verdade. Só para que eu não contei para você, que depois que você... Só uma surpresa, pouca gente sabe que eu gosto de contar. Marcelo, eu venho... tinha muita gente que fala, pô, teu pai, a família tem dinheiro. A família do meu pai era muito abastada de grana. Minha mãe era empregada doméstica na casa do meu pai. Ela engravidou. Quando ela foi para ter o parto, né, para o hospital, a turma ficou sabendo que era... Falaram, ó, para a família dele, meu avô era procurador-geral do Estado. E falaram assim, ó, o filho é do teu filho, quer dizer, claro, do meu avô, né? E eles não deixaram ela voltar. Eu fiquei fiquei um dia na rua com ela. Ela não sabia para onde ia. A gente ficou na rua. Ela me contou tudo, minha mãe. E ela me pegou e tinha uma irmã em São Martim. E aí a gente foi para lá. Eu fui criado com minha tia. E depois você conhece seu pai ou não? Depois? Meu pai, conheci um cara que eu admiro. Eu não vou julgar ele nunca, nem a ninguém. Quem sou eu? E depois a gente veio... Ele ia me visitar muito pouco, mas assim... Depois a gente se reencontrou, mesmo todo mundo, família, ficar junto. Já tinha 13, 14 anos, 12 anos, 13, 14. A gente resolveu alugar uma casinha perto da casa da minha tia, porque tinha muito tempo, era 2 cômodos para 10 pessoas. Aí melhorou um pouquinho, melhorou mesmo depois que eu fiquei como profissional. Aí melhorou as coisas. Aí eu digo para minha mãe, mais 1 ano, 2, eu seguro a onda, que eu tirei elas das feirinhas, das coisas, porque minha mãe tinha problema de saúde muito grande, né? E aquilo me incomodava, mas assim... a minha vida foi muito sofrida. A gente tá falando de 84, 83... 82, Mas eu tô te falando, essa minha... É antes, né? Sim, esse sofrimento é muito antes. Esse 84 a gente... Eu melhorar em 83. 83 a gente pode dizer que... Não, 82 eu já tinha tirado ela e ido para um apartamento melhor. 81, 82 eu acho que eu já tinha tirado... 82 só tinha fera jogando. A seleção brasileira de 82... Claro, só tinha jogadores de alto nível. Né? Só tinha craque. Sabe quem foi meu empresário? Dirceuzinho. Dirceu, gente boa, amigo. Canhotinho. Lembra que jogou? Dirceu foi meu empresário. Então começou assim tudo isso, a minha vida, as coisas, e vamos embora, e a vida segue para todo mundo. Aí tu fica até 84 no Santa Cruz? Fico até 84. E aí... Guarani foi um time, aquele time que a estrutura é maravilhosa. Careca tava lá na época? Não, esquece. Careca já era do São Paulo. Careca já era do São Paulo? Já. Quando eu cheguei lá, 85, cheguei em janeiro de 85. Aí era o Tite, que é o treinador da seleção, jogava segundo volante, Neto, né? Neto, comentarista, Neto. Pô, Neto jogava pra caralho. Muito, revelação lá. Muito garoto ainda. Neto teve aqui no Bangu, cara. Pouca gente sabe. Neto teve aqui no Bangu, no Rio. Mas ele fala. Ele fala? Fala. E muitos. Aí você imagina o time quem era. Goleiro Valdir Pérez, lateral direito. Seleção brasileira. Eu fui como lateral direito, tá? Lateral direito, revelação em Recife. A zaga era Júlio César e Gotardo. Júlio César que jogou no Borussia Dortmund, o Negão? Isso, porra, craque. Gente boa, meu amigo. Gotardo, a mesma coisa. Lateral esquerda, Zé Mário.
né? Eu jogava muito. Aí o volante, que era Ney Pandolfo, que é diretor de futebol hoje, que trabalha ali como futebol há muito tempo, trabalhou no Santos, vários clubes. Hoje acho que está no Sport. Era Tite, segundo volante. Aí rodava Gerson Sodré, Neto, enfim, Barbieri, né? O Tite era o segundo volante. Aí na ponta direita era Niquinha, centroavante Edmar e ponta esquerda era Gerson Sodré. No outro ano, 86, já mudou. Saiu Edmar, Gerson, entrou Evaí e João Paulo. Pô. Aí, ponta esquerda, que jogou no Bari? Aí eu joguei bem pra caramba. No final de 85 eu tive um problema no pubis. Operei no Rio com o Abraão Fisma, né? Dava 3, 4 meses sem jogar, muita dor. Eu fui o terceiro cara. Eu falo sempre, eu não me recordo, foi Chiquinho Carioca, mais um, eu não me recordo o nome. E eu fui o terceiro a operar no Brasil de pubis. Ninguém nem sabia o que era cirurgia de pubis. Eu fiquei machucado disso aí, irmão. O que é aquilo? Pra tossir? Não, tudo dói. Tudo, pra levantar da cama. Tudo dói. Eu fiquei machucado 8 meses. Sexo, dar beijo, tossir, tudo Eu fiquei 8 meses na Coreia machucado com isso aí. E aí, irmão, fiz a cirurgia, o médico disse, Abraão Fisma, meu grande amigo, perdi ele, meu grande amigo, faz 3, 4 anos, meu doutor Abraão, né, era médico do Flamengo. E ele me chamou e disse, cara, tu joga em alguma posição? Eu digo, doutor, eu sou zagueiro, eu tô de lateral, mas eu sou zagueiro. Ele falou, vá pra zaga. Porque o pubis é o adutor. Então, toda hora tu cruzando, vai mexer muito mais. Então, a cirurgia a gente não tem uma certeza. Aí, quando eu voltei, as coisas como quando tem para casar. Quando eu voltei pro Guarani, falei com o presidente, Leonel Martins, meu presidente, Bertuzini era o diretor. Falei, gente, eu preciso jogar na zaga. Expliquei. Aí ele falou, porra, mas eu preciso contratar um lateral. Eu falei, eu tenho. Eu levei Marco Antônio, que jogou comigo no Santa Cruz, joguei para jogar comigo lá. E aí Ricardo Rocha, zagueiro, ele se torna zagueiro no ano de 86. Começa a ter Ricardo Rocha zagueiro já em 86. Por quê? Porque Júlio César estava sendo vendido para a França, então tudo casou. Falei, não contrate não. Por quê? Porque quando eu era lateral, e quando bastava um zagueiro, o treinador sabia. Lorissandre, meu grande amigo também, foi meu treinador em Santa Cruz. Ele me colocava na zaga e colocava a Giba de lateral direito. Então, eu ia muito bem. Então, todo mundo sabia que eu podia jogar bem. De zagueiro. De zagueiro. Aí foi uma opção tudo. Minha, tudinho, tudo casou. Então, o Lori já me conhecia. Zagueiro, aí torna Ricardo Rocha. Zagueiro em 86. E ano de Copa. Ano de Copa. Não, em 87, desculpa. Porque 86... foi quando eu fiz a minha cirurgia, fiquei um bom tempo. E todo mundo se falava da minha convocação até como lateral direito. Eu estava muito bem. Em 86? 86, muito bem. Foi quando foi Josimar e Edson? Acho que sim. Edson, o cara falou, tem 2 possibilidades. Tem Edson, tinha 4. E eu, e sabe quem era outro? Jorginho. Estava muito bem também. Cara, Jorginho ali já estava... Jorginho já, muito bem, Jorginho. Então, a gente tinha feito um ótimo campeonato. E aí, a vida era séria. Aí, olha só, que, se eu não me engano, você sai de uma cirurgia, volta de uma cirurgia, né, no pubis, que é uma cirurgia complicadíssima, até sem operar é complicado. Tu imagina que eu assinei um termo, se a cirurgia não desse certo, o médico não tinha culpa. Eu assinei, eu tive que assinar. Porque realmente ninguém fazia, só ele. E ele falou, Ricardo, você é o terceiro, eu não posso te dar. E você é o terceiro, os dois, faz o quê? 15, 20 dias, um mês que eu fiz, 2 meses, 2 meses, outro mês. Então eu não tenho uma certeza. Era uma coisa... Os caras estão voltando. E graças a Deus eu peguei um fisioterapeuta maravilhoso, que é o Frias. Peguei o Lino Facchini, preparador físico. Enfim, a turma do Guarani. O Guarani tem uma estrutura maravilhosa. E o apoio da direção de todos. E voltei tranquilamente com 2 meses e meio. Se eu não me engano, eu já estava jogando, Marcelo. Já estava jogando. Não, e ele falou uma coisa... Eu tive, como eu te falei, eu também tive essa lesão, mas foi bem depois de você. E realmente é a inflamação do adutor. Então, quando ele falou pra você que, não sai dali porque tu vai... Vai bater. E era recente a cirurgia. E tu volta com 2 meses? 2 meses e meio. Aí, isso 87? 6. 6 para 7. E em 89 tu ganha bola de ouro? Foi esse ano? Mas isso já é no São Paulo. Mas você ganha bola de ouro. São Paulo. Mas aí eu ganho... 2 anos, cara. Tu volta de uma cirurgia e... Não, mas só que isso. Antes eu ganhei no Guarani também. Bola de prata. Melhor zagueiro. Então tu ganha em 87... Eu tenho 4 bolas de prata e 1 de ouro. Caramba. A primeira foi no Guarani, logo depois da cirurgia. Guarani, Quando você... de zagueiro já e bem. Entendeu? Na sua posição que era... Eu ganhei tudo na minha posição, que era pra ser, entendeu? Você onde eu jogava lá atrás. Entendeu? Onde eu jogava.
E aí comecei minha vida, ganhei no Guarani em Bola de Prata, fui vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro. Aí fui vendido para Portugal, que é um sonho que eu queria jogar. Todo mundo queria jogar. E aí eu tive um problema lá em Portugal, não foi nem para jogar. Jogar também porque demorou a vir o passe, mais uma vez. 3, 4, 5 meses eu treinando e nada. E quando chegou, eu voltei a jogar, mas assim, fiquei 7 meses sem receber lá. Qual clube? Sporting. A torcida maravilhosa, não posso me queixar. Não, o Sporting é top. Não, top, mas uma crise danada, fiquei 7 meses. Aí eu voltei para São Paulo, em 89. Aí pega um timaço. Não era, ficou. Vocês montaram. Era o Telê que estava chegando? Não, ainda não, era Carlos Alberto Silva. Vocês vão estar na segunda divisão, estão na segunda. Carlos Alberto Silva foi o treinador que me levou para. Primeira convocação minha que me levou foi Carlos Alberto Silva. Eu digo ele como um pai, esse cara é sensacional para mim. Primeira convocação minha, Carlos Alberto Silva me levou, em 87. Primeiro título, a gente foi disputar um torneio chamado Stalin House. Brasil, Inglaterra, Irlanda e Escócia. Caralho, teu inglês tá... Pô, tu viu Stalin House, tu viu... isso, que tava o britânico. Não, claro, o Lorde. Eu fui campeão do mundo nos Estados Unidos. Porra, não, no inglês. Só isso. Sorry, man. Sorry, Mas não puxe muito não, que só sai Mineral Water, Ice Cream, Michael Jackson e Michael Jordan. Não puxe muito não, que aqui é um negócio. Josh Momet, então é muita... Você falou aí, Stalin House, eu falei, tô falando com o Lorde. Não, tá bom, exatamente. Mas assim, aí eu fomos campeões. Esse é o primeiro título com a seleção, aí depois campeão pan-americano, quer dizer, pré-olímpico e depois campeão pan-americano. Esse cara, o professor Carlos Alberto, ele também ganhou muita coisa, né? Ganhou muita. Foi para Portugal, tudo. É um cara que eu agradeço muito a minha vida, esse cara me abraçou. E outra coisa, quando eu fui campeão em 83, ele era o treinador. Em Recife. Ele era o treinador de Santa Cruz, então... Tem uma história contigo. Tem uma história comigo. E onde ele sabe, ele podia me chamar... E outra coisa, Marcelo, eu tinha uma facilidade de que lateral direito eu jogava, zagueiro, tranquilo, os dois lados. Não tinha assim, eu jogo do lado esquerdo, não, eu jogava dos dois. Porque quando eu ia para a seleção brasileira, às vezes, Ricardo Gomes, eu jogava de zagueiro central, porque Ricardo joga com a perna esquerda. Aldair também joga na rede, o Moço, então a gente, para mim, tanto fazia. E às vezes, até lateral esquerda eu fiz volante, porque ele confiava em mim, ele sabia que podia, então ele me passava isso, ele me adorava, então eu adoro ele, porque ele... foi que me ajudou a crescer como atleta em 83, no Santa Cruz, quando a gente foi tri-super campeão. E depois vocês se encontram de novo. Se encontra de novo na seleção. Aquelas mãos dadas da Copa de 94, foi ele que criou aquilo em 83. E eu levo aquilo, porque a gente disputou um tri-super campeonato, Sport Náutico Santa Cruz, e a gente era o time mais fraco. E a gente foi campeão. E entramos de mãos dadas com o Náutico na final. E 10 anos depois, aí a gente vai chegar lá, as mãos dadas que eu vi, eu levei para a seleção. Em 93, caraca, no mesmo estádio. Cara, com a mesma, não digo a mesma torcida, porque era Brasil. Eu não sabia dessa aí, não. Você não me contou essa aí, não. Bom, então fica sabendo. Você tá aqui pra... Eu não sabia dessa aí, não. Pô, tive tempo contigo no carro e tu não me contou essa história, não. Mas essa história é muito bacana, né? Em 83, a gente entra de mãos dadas, eu 20 anos, aquela pressão, tudinho, e fomos campeões. Você falando ali de 89, então eu fiz confusão. Porque o São Paulo, eu me lembro que teve uma época em 89 que você falou Carlos Alberto Silva, né? Mas depois chega a Telê. Depois. E aí eles montam, que tá na segunda divisão, é isso? Não tem segunda divisão. São Paulo nunca jogou segunda divisão. Não teve um paulista que eles começam ganhando? Não. Era o quê aquilo? Que começa jogando com Raí, Palhinha, que eles montam... Não, isso é depois de mim. Ah, tá. Depois do título. É o seguinte, o meu time não tinha Palhinha, não tinha nada. Só tinha Raí chegando. Ok. E ainda não estava 100%, né? Era um cracaço jogando no Botafogo. Eu me encontrei com o Raí primeiro na seleção, que ele foi convocado pelo Botafogo, e eu no Guarani. No Guarani eu fui convocado, pré-olímpico, pan-americano. Eu fui campeão jogando no Guarani. Então, a gente já se encontrou ali. E levou essa amizade também para São Paulo. Cheguei em 89 no São Paulo, vindo do Sporting. E eu cheguei ao seguinte, a gente classificou entre os 8, foi o 8º colocado, se eu não me engano. E aí mata-mata. E eu já cheguei ali, eu cheguei um jogo antes. Se precisava empatar, eu joguei, empatamos, e aí a gente foi mata-mata, fomos campeões, paulista, logo. Então foi bom por isso, pra mim. Porra. Cheguei. E o time não tinha, assim, ninguém de expressão ou tinha alguém já de... Tinha Raí, os meninos, era garoto, Cafu não tava, nenhum desses. E era depois. O lateral esquerdo era aquele, Nelsinho. Nelsinho. Lateral direito, Zé Teodoro. A zaga era eu e Adilson.
Depois que veio Antônio Carlos, Ataque o goleiro era Gilmar Rinaldi. Não, o ataque era Miller, era Ney, uma centroavante. Porra, Miller? Não, Miller não. Miller não tava, não? Não, Miller já tinha sido vendido. Miller não, Miller veio para o Campeonato Brasileiro. Era, ponta esquerda era um menino até que morreu, rapaz. Edivaldo, jogava no Atlético Mineiro. O meio campo, se eu não me engano, era Flávio. Era Mário Tilico, ponta direita. Mário Tilico, Edivaldo, quarto homem e Ney de centroavante. Esse era o time. Raí no meio, com, se eu não me engano, Bernardo e Flávio. Bernardão. Volante? É, Bernardão. Bernardão? E ele, e às vezes, como titular, o Visoli. Então era esse o nosso time. A zaga era Zé Teodoro, goleiro Gilmar, quando eu cheguei, Zé Teodoro, Adilson, eu e Nelsinho. Aí no outro ano seguinte, a gente ganhou o Paulista, aí começam as mudanças, vinham os garotos. Ronaldão, toda essa geração. Ronaldão da base? Ivan Rocha, todos da base, todos. Ivan Rocha, aí eu vim com toda essa garotada. O grande boom nosso é em 91, porque em 89 a gente é campeão paulista e é vice-brasileiro. São Paulo era foda, como diz. Vice-campeão brasileiro. Aí a gente em 90 disputa o título. Eu não disputei, eu estava machucado. Afinal, a gente joga com o Corinthians e é vice-campeão de novo. Você vem 3 anos seguidos, São Paulo. Eu sabia que aquele time ia dar caldo. Aí em 91 a gente disputa contra o Bragantino e 89 foi vice, 90 e 91 campeão. E campeão paulista. Então eu sou vendido aí pro Real Madrid. Então é isso que eu tô te falando. Eu sabia que ia dar caldo. Os jogadores que tinha aí chega Palhinha, entendeu? Tá. Mas a gente já tinha Cafu, Elivelto, Miller, toda aquela geração. Jogava pra caralho, muito, cracaço. Então, e aí entra toda essa geração. Vem Leonardo, jogar comigo, já não tinha Nelson, era Leonardo. E qual foi o campeonato da resenha que tu entra no quarto e tá o Ronaldão lendo Shakespeare? Claro, eu cheguei. Como é que foi essa resenha? Como é que foi? Mas é o seguinte, se fosse hoje eu fazia diferente, tá? Tá, mas fala. Eu vou contar, como é que eu vou contar de antes e como eu fazia agora. É o seguinte, dificuldades. 89 a gente perde um título brasileiro, 90 e 91. E 89 eu chegava, gente, vamos ser campeão. E Ronaldão, calma, tranquilo. Eu falei, que foi Ronaldão? Ele no quarto. O Ronaldão é educadíssimo. Eu disse, não, eu tô aqui lendo um livro. Qual é? Ele disse, como é o nome? Não é Shakespeare? Não foi Shakespeare? Não. Gandhi. Mas Gandhi é um cara da paz. Eu falei, que legal, porra. Esse cara é foda. Isso mesmo. Antes da decisão. 89. Aí perdemos o título pro Vasco. Aí 90, fomos disputar o título. Eu gritando, vamos bater nesse cara, vamos ser campeão. Eu tava machucado, não joguei, mas eu tava lá, não. Vamos ser campeão, vamos ganhar desse cara. Aí Ronaldo, eu disse, que foi? Ele disse, Gandhi. Eu falei, porra, esse cara é gente boa demais, cara. Paz no coração, tudinho. Vice-campeão de novo. Terceiro ano a gente vai estudar o título. Eu gritei, Ronaldo, eu disse que foi? O Gandhi do Gandhi um caralho. Deixa eu te falar um negócio, vagabundo. Tá aqui, literatura de cordel, Lampião. Faca no bucho, esquartejando, nego sem cabeça. Porra, essa paz aí não vamos ganhar título, porra. Tem a hora da paz e da hora do... como o Jair Pereira, né? Nosso amigo. Maré, porra, jacaré. Ei, irmão, porra, aí tá dando muita paz. Vou tocar fogo no colchão, hoje é Lampião. Fomos campeão. Eu brinco assim contando isso, porque sabe que tem hora que é doar mesmo e tem que ir. Esse negócio de só Gandhi, só paz, não resolve, não. As duas... Tem solução para as duas coisas em algum momento. Esse, a gente precisava do Lampião. E aí fomos lá e ganhamos do Bragantino, fomos campeões brasileiros, depois paulista, aí é quando eu sou vendido. E eu vou ser sério, eu só saí de São Paulo, a maior estrutura que tinha no futebol brasileiro naquela época, porque foi pro Real Madrid. Senão não tinha saído, não. Não é? Não. Tu tava com... O Real Madrid, quando eu fui pro São Paulo, a estrutura do Real Madrid não era melhor do que a do São Paulo. Não era, não tinha isso que é hoje. O Real Madrid hoje é uma Disney. Sim, mas já era o Real Madrid, já era não esquece, 5 vezes campeão da Champions, entendeu? Não tem isso, irmão, não tem isso. E como é que foi chegar em Madrid? Eu já cheguei maduro, Marcelo, eu já tinha 29 anos. Mas era uma... Eu não esperava sair, eu sei, mas eu cheguei maduro. A dificuldade só, Marcelo, que hoje é a facilidade, o Inter de Milão foi campeão com o Mourinho, sem ter um italiano, campeão da Champions, você sabia? Não. Não tem um italiano titular, não tem. Abriu o mercado. O francês que está aí na Espanha... É tudo igual, o mercado, tudo livre para eles. Na minha época, o francês que jogava era estrangeiro. Sim, eu peguei isso aí. Também. Então, porra, amigo, tudo era difícil, irmão.
Bom, o estrangeiro era contratado, para você ser estrangeiro, você tinha que ser o melhor. Não existia o cara vir te buscar em outro país e falar... E outra coisa, você tinha 4 estrangeiros, 5. O estrangeiro que estivesse no banco e entrasse, tinha que entrar no lugar do estrangeiro. Sim, eu lembro disso. Não podia entrar no lugar do espanhol, do alemão, não. Não, porque tinha número, né? Tinha um número de... Por isso que eu digo, por isso que jogadores como o Zico, não estou desmerecendo, não ia jogar da Udinese. Se tem essa liberdade, ia jogar no maior time do mundo. Louco, tá doido, pá. Você sabe disso. E mesmo assim ele jogou pra caramba. Júnior, não, esquece, eu não falo do jogo. Aham. Foi craque. Sim, sim. O meu ídolo também. Não, tô te Mas eu entendendo. tô te falando, se eu botar... Vou te falar, os grandes times eram os italianos naquela época. Junto com o espanhol, alguma coisa, mas eram os italianos. Era o Milan, era o Inter de Milão. O Inter de Milão eram os alemães. E o Milan eram os holandeses. Que jogavam? Gullit, Van Basten, daí o outro lá, Bremen, não sei os alemães. Então era isso. Klinsmann. Eles contratavam os holandeses. Então, sobre o dia 3, tudo difícil, Marcelo. Sim, uma outra época. Então eu fui pra lá, graças a Deus, passei 2 anos lá. E só tenho a agradecer o carinho do torcedor até hoje comigo, eu tenho com eles. É fantástico. É fantástico. Madrid, Agora, Madrid é maravilhoso, né? meu Deus do céu. Já tinha a adega da Maria? Tem. Já tinha naquela época ou não? Pô, tem, minha irmã, deixa eu te falar um negócio. O primeiro restaurante do mundo, se eu não me engano, é lá em Madrid, pô. Restaurante que eu tô te falando. São anos e anos. Não, a culinária Não, a culinária não tem igual. Eu morei em Jerez, de lá fronteira. Tu conheceu Jerez? Tivemos lá no Mundial de Futebol. Estivemos lá no Mundial. Fomos Tá vendo? campeões do mundo lá. Futebol. Porra, Ricardo, verdade. Porra. Pô, Ficamos aqui- no hotel maravilhoso, 6 estrelas, onde os pilotos ficavam. Perto do autódromo de Jerez, de lá O cara fronteira. perguntou o que, é que a gente queria, o chapéu do cara tinha 2 metros assim. Tu viu que- pra cima, eu falei, que é isso, gente? Tu lembra? Eu te mandei uma foto lá que o cara. Tem uma foto nossa lá no hotel do que a gente Tem. ganhou o campeonato lá. Isso, muito legal. Maradona. Quem ó, era a Argentina com Maradona. O Brasil tinha você, Djalminha, Não, todo... Zete, o Vasco Júnior Careca, Baiano, eu acho. Silas, Miller, Não, Timão. O lado de lá, a Espanha também, Afonso. Sérgio, isso, Afonso, é. Sérgio, Afonso, Zubizarreta. Não, com as- Timão, o lado de lá, a Argentina, era Maradona. Canidia, Canidia, tudo- Mancuso. É isso aí. E a Holanda tinha De Boer. O Zamão, E os dois meninos. Os dois Você irmãos. acha que o Blinter também tava? Pô, tinha aquele atacante grandão da Copa de 98, engraçado pra caramba. Depois a gente saiu com ele. Isso. Então, é isso que eu tô te falando. Então, a gente fez aquilo, né? Depois do showball, as coisas. Então, foi muito bom ter acontecido, né? Muitas coisas na vida da gente. Então, era muito difícil jogar nos clubes grandes antigamente. Então, eu com 29 anos, um cara me liga, Manuel José, que é um empresário português. Ricardo, eu gostaria de falar com você, o Real Madrid tá te querendo. Eu falei, Manuel, eu tenho um empresário, Juan Figue. Ele disse, não, o Juan é meu amigo. Botei o Juan Figue com ele. Seu Juan já era Meu empresário. Juan foi meu empresário já no Guarani. Eu cheguei em 85, 86, me apresentaram ele. Até o meu final de carreira foi ele. Pra quem não sabe, a maior lenda do futebol. Maior de todos. Maior de todos. Um cara seríssimo, honesto, um cara do bem. Um amigo também que eu fiz ao longo do futebol, um cara espetacular. Eu acho que eu tive no escritório dele com você uma vez. Naquela época de 96 você não estava com ele? A gente estava jogando lá em São Paulo. Eu acho que tu Pode me ser. Você estava com ele em 96, eu fui lá no... Foi isso, pode ser sido. A gente saiu... E tu adorava 0800. Eu digo, mas ali que tem um almoço. Eu digo, posso ir? Eu digo, vem, Marcelo. Vamos então, pô. Foi verdade. Tivemos junto com ele. Pode crer, em 96. Aí tu vem do Real Madrid e volta por 2 anos lá. Aí eu vou... Santos. 93, disputar um brasileiro. Ganhei uma bola de prata no Santos. Eu tenho um ano no Guarani, 2 no São Paulo e 1 ano no Santos. É isso aí. Em 93 eu vim, disputar um campeonato brasileiro. E aí a gente foi muito bem. Aí uma geração com Índio lateral, Almi ponta, Galo, toda a geração, todos os caras. A gente tinha um bom time. E tinha o Campeonato Paulista com o Denner que mas, tava surgindo. não, mas eu não joguei esse campeonato. Eu chego já pro brasileiro. E tu não pega Denner ali, não? Graças a Deus. Aí, em 94, eu fui, né? Essa bola de prata, o time nosso chegou onde poderia chegar. O Marcelo Teixeira, meu grande amigo, presidente do Santos, estava iniciando o primeiro mandato dele. Ele queria trazer um grande jogador e ele queria me trazer. E a gente tentou de tudo, mas é claro que os investimentos na época, Rivaldo, Edmundo, Parmalat, era muita grana. Então, os caras fizeram grandes times, mas a gente foi muito bem, né? E depois dali eu fui vir pro Vasco em 94. Então tu pega o Denner no Vasco. Pego no Vasco, em 94.
94. Pô, ali era absurdo, né? É absurdo, né? É tipo o Ronaldinho, esses caras assim que tu vê jogar e caramba, né? Como é que faz isso com a bola? Então o Denner, peguei o Denner. O Denner é o seguinte, a gente morou no mesmo prédio, né? No mesmo bloco de prédio. E eu acordava ele para ir treinar todo dia. Eu digo, tem treino, vai embora. Vai no meu carro ou no teu? Ele disse, no teu. Tô chegando. Eu falei, vamos embora. Todo dia. Quase todo dia a gente falava, todo dia. Eu não queria que ele atrasasse, tem nada, né? Às vezes perdeu o sono. E aí, já tá com ele? Não, já tô acordado, cara, tô indo. Não, quem jogou com ele, todo mundo, cara, falou esquece, que era um absurdo. Esquece. Você vê que tem um jogo lá contra o Maradona, que é conhecido, o News Old Boys, que ele dribla 2, 3, 5, sem tocar na bola, só balançando o corpo e nem caindo. Que Maradona disse, que é isso, gente? Eu me lembro que lá no showball, a relação que a gente tinha, que eu me lembro que o Maradona foi muito educado com a gente, né, que todo mundo falava um monte de coisa, e eu tive o prazer, através de você, de conhecer o Maradona. Assim, a gente fez até um jogo com ele também na Argentina. Fez. E ele foi muito educado. E essa relação tua com o Maradona foi criada. É de seleção Não, ou de... de jogos contra seleção. Quando eu joguei no Real Madrid, ele estava no Sevilha. Ah, ele estava no... Porra, então tinha saído do Barcelona. Né? Tinha todo um respeito, tinha todo um do meu lado para ele comigo. Então, se criou. Você vê que quando eu estou no News Old Boys, primeiro ano, espetacular, ele me liga para ir pro Boca. E eu falei, Diego, qual um jogador que não quer ir pro Boca? Porra. E tava ele e Canidia lá. Eu falei, seria fantástico eu ir com vocês. Mas eu não posso abandonar aqui. Eu já estava em final de carreira. Não, tu já era 97, 98, não era? Eu lembro. Falei, eu não posso abandonar aqui porque o presidente fez um sacrifício, queria que eu viesse. E ele tem um pensamento aqui e eu não abandonei. Por isso que o torcedor do News, até hoje comigo, tem um carinho muito grande. E a torcida é fera lá? Sensacional. Não é fera, não. Eu nunca tive. Fica onde? Rosário. Em Rosário. Cidade era 1.200.000, cidade tá linda. Mas não foi lá que a gente foi jogar contra o Maradona? Foi lá onde? Não. Foi aonde que a gente foi? Não em outro, eu já me lembro aqui. Mas foi em outra. Não, Rosário não. Então, esse carinho que eu tenho por ele é muito grande, ele me ligando, querendo me levar, e a gente depois se encontra num showball. Com a morte dele eu fiquei muito mal. Eu não atendi ninguém. Várias pessoas me ligaram. Eu não dei uma entrevista sobre a morte dele. Eu estava muito mal. Se eu que não conhecia... Eu fiquei mal. Não, fiquei mal. É porque representar... Porque é um cara que sempre me tratou bem, no showball você via. A rivalidade no campo saía dali, chamava a gente todo mundo junto, bebendo, conversando. Então, aquilo ali para mim foi uma coisa que me deixou muito mal. Mas a vida segue para todo mundo e eu tenho ele com aquela alegria que eu sempre vi no seu rosto, as brincadeiras. Então, isso para mim é o que é o mais importante. É verdade. Se para mim que não conhecia ele como você conhecia, eu fiquei chocado pelo ídolo tudo que ele representou no futebol, né, cara? Ainda mais sul-americano, o cara que representava a gente, a América do Sul. Pro mundo. Então ele foi sensacional para a América do Sul, como é o Messi. Apesar de ter saído, porque a história dele é diferente. Ele jogou na Argentina, o Messi não. O Messi é do News Old Boys. Depois tem uma jogada com ele com 10 aninhos, no News Old Boys, é uma coisa espetacular, Marcelo. Não vi isso ainda. Messi no todo mundo sabe, Messi é do News Old Boys. Eu conheci o Messi em 2005, na casa do Ronaldinho Gaúcho. Ele rapaz, os caras treinavam, o Ronaldo e o Messi, eles treinavam depois do treino. O nego pensa que é brincadeira. Os caras jogando Champions League, eu chegava lá, os caras já tinham treinado, chegava em casa, tinha um gramado, tava os caras dando pique. O nego não pensa que é brincadeira. O Messi, moleque, o Messi não tava subindo, jogava em cima e descia. Acho que ele já tava em cima nessa época. E, assim... Histórias, né? História. Todo mundo tem um sacrifício. Ninguém ganha... o Ronaldinho foi 3 vezes bola de ouro. O Ronaldinho é um fenômeno, um jogador que quando eu vejo jogar... Eu não digo o Ronaldinho é um fenômeno, eu digo o jogador, né? Porque eu tenho os dois Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno. Os dois são fenômenos. E o Ronaldinho é uma coisa absurda. Eu acho assim, se tu perguntar, jogador mais habilidoso do que ele, eu não vi. Você tá falando do Fenômeno ou do Gaúcho? Gaúcho. Porra, o Gaúcho era brincadeira. Eu tô falando do Gaúcho. Não, Gaúcho. Fenômeno é fenômeno ali tudinho, mas eu digo assim. Não, tecnicamente... Não, pá. Ronaldo... se tu botar 2, 3 jogadores com essa qualidade no mundo, ele tem que estar. Pô, lógico. Ele tem que estar. Não, mas eu digo no mundo até agora. Sim. Vivo, morto. Sim. Eu vou dizer pra Garrincha, a gente diz, pela época dele, e fazer o que ele fez.
Não, eu vi uma entrevista do Gerson, do Canhota, falando disso aí. Ele fala também que o gaúcho é fora da... eu morei com ele, irmão. Lá em BH, eu ia ver treino. Tu tinha que ver o que ele fazia no treino. Espetacular. Ele tá vendo outro jogo, o Ronaldo tá vendo... Parece que ele tá no fantástico mundo dele. É isso aí. Então eu sou muito fã desses caras. Esses caras são importantes para o mundo, como foi Maradona. Maradona é espetacular. Espetacular. Tudo que ele fez para o mundo, né? O amor que ele tem pelo Boca, pela Argentina, aquilo ali. Era fácil jogar com a Argentina. Ele já vinha gritando no vestiário, vamos ganhar, vamos ganhar. Sim. E era complicado, era difícil. Era o amor pelo futebol que ele tinha de jogar futebol, não os prazeres do futebol. Tem uma música que fizeram para ele. E eu acho muito legal também essa idolatria do povo argentino com ele. Cara. Não, tem que ter. Essa idolatria que a gente tem por ele, né, é fantástico. Né? Eu tenho uma idolatria. O melhor jogador do mundo que eu vi em todos os tempos, para mim, Pelé, mais completo. Tu viu o Pelé? Tu viu o Pelé jogar? Eu vi, mas muito pequenininho assim, eu vi poucas coisas. Eu queria ter visto mais, mas depois acompanhei. É uma coisa absurda. Absurdo. E assim, o Pelé, eu tava conversando com um amigo meu lá de fora. Se tu parar pra pensar, o Brasil, ele não era conhecido mundialmente. A força, a importância do futebol... O cara parou guerra, irmão. A importância do futebol, a diplomacia que tem o futebol, que o Pelé fez naquela época, na década de 60, Marcelo, eu vou te falar um negócio. Eu fui para um evento com o Pelé, fui uns 2, 3 eventos com o Pelé. Ele é sensacional. Se precisar assinar 40 bolas, ele assina. 40 mil, ele assina. 100 mil, é impressionante. A paciência, escrever a humildade dele todinho. Eu já gostava dele, fiquei mais apaixonado. Então eu não comparo o Pelé com ninguém. Quando o cara diz Pelé... É o rei. É o rei, o King. Ele é tão fantástico que tudo que isso fizer na vida é comparado com ele. É, sim. Parece o Pelé. Cara, Cristiano Ronaldo deu um salto, disse, não, Pelé já deu em 1900 com uma chuteira ruim do caralho. E tudo é comparado com o cara, pô. Não, e outra coisa, onde é que você vê os gênios? Eu digo sempre, os grandes jogadores. Na hora do vamos ver. Olha os jogos do Santos. Decisão da Copa Libertadores, 2-1, gol de Pelé. Decisão do Mundial de Clubes com o Benfica, 2-1, 2 gols de Pelé. Decisão 58, 2 gols de Pelé. 62 ele estava machucado, mas 70, final, gol de Pelé. Ele comparece em tudo, porra. Sim. Ele não comparece só em normais. Na hora do vamos ver, é igual o Michael Jordan também, que eu sou fãzaço, que eu vi contando sobre ele, ele fala assim, o cara jogava bola nele. Marcelo, o cara jogava bola em tu. Eu vi esse The Last Dance. Tá 71 pros caras, 70 para ele. Se ele mete aquela bola, ele é campeão. Mas tem um tempo para meter essa bola, Marcelo. Porque se tu... Vamos dizer, falta 30 segundos, a bola tá em você. Se eu meto, os caras podem virar. Então ele calculava até faltar 5, 2 segundos. E ali, se eu vou, agora é comigo. Não, tem até uma brincadeira. Né? Sim, o último minuto de quem é a bola. Você que é um psicólogo, né, um futuro psicólogo, nossa, né, você sabe que precisa ter um sangue frio, Sim. Toda uma preparação, e vai lá e pum, metiu sexta, e 1 ponto os caras ganhavam e eram campeões. E é por isso que essa pressão emocional ela é muito grande, ainda mais quando você joga em alto nível, né? No nível que você jogou. Por isso, Marcelo, é que eu sempre digo, nós, a turma de 90, que foi campeão em 94, nos preparamos emocionalmente, porque é muito difícil. Essa turma, se não estiver preparada, não ganha não, Marcelo. É muito peso. As pessoas acham que não. O buraco é mais embaixo. Você acha que... Porque eu lembro essa seleção... Eu lembro da de 82, mas eu lembro muito bem da seleção de 90. 94. Que, tinha Careca, tinha você, tinha, Silas... Miller, Renato, Romário... Romário, Bebeto, todo mundo. E assim, eu vejo... assim, como um espectador que eu era, e torcedor, eu vi que em algum momento acontece algo... E não me interessa também saber o porquê. O que eu quero dizer é o seguinte. Essa seleção de 90, ela que nem você falou, com os erros, ela se prepara para 94? É isso? Não. A gente queria ganhar em 90. Eu digo individualmente, a seleção de 90 é melhor do que a de 94. Sim, mas eu digo, ela se prepara mesmo. Você acha que aqueles erros que aconteceram aí fizeram vocês mais fortes? Meu amigo, a gente só aprende na dor. Ou na dor ou no amor, né? Tinha o José Wilke, né, o ator,
ele tinha um filme que ele falava, o brasileiro só aprende no câncer. Fada. Sabe por que ele falava isso? Porque é a dor que te dá e vamos com tudo. Sim, sim. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a derrota te ensina muita coisa. Então, em 94, tinham 10 jogadores que jogaram em 90. Então, a gente estava muito cascudo. Sim, né? Dava. Para vir tudo aquilo, para ir em busca do título. Foi importante. Se você pegar, o Brasil ganha 58 e 62. Todo mundo dizia que o Brasil ia ser em 66, vários títulos. O Brasil perde em 66. Aí foi uma lição para ganhar em 70. Aí de 70 ficamos 24 anos. A gente ganha em 94, perde em 90, ganha em 94. A geração que vem, Roberto Carlos e toda aquela geração, Cafu ganhou. E Rivaldo também perde em 98, que são vices, para ganhar em 2002. Então a dor da derrota em qualquer coisa na vida. Porque quando você ganha, todo mundo bate nas tuas costas. Você é fera, você é bom, esse cara é maravilhoso. Não tem os defeitos. O defeito vem quando tu perde. Sim. Então a porrada foi grande, batizaram a imprensa da era Dunga, que jogadores que não sabiam jogar. Mal sabe eles que Dunga foi um dos jogadores que mais acertou passes na Copa do Mundo, em todas as Copas. Mal sabe ele que o melhor futebol jogado era o da Itália. Se a gente abre com a Itália, a gente perde a Copa. Se a gente toma um gol da Itália, a gente não ganhava a Copa não, Marcelo. Era a maior retranca do futebol mundial. Futebol que que o mundo acompanhava, era o italiano em 90. Sim. Então, Parreira foi inteligente do início ao fim. Muita marcação. Foi inteligentíssimo, Parreira, Zagallo, toda a comissão técnica. Foi o jogo mais difícil contra a Itália? Claro, é a final, né? Foi o mais difícil? Cascudo. Foi o mais difícil? Não, porque teve jogo mais importante até chegar à final. Estados Unidos, a gente com uma Pô, menos. aquele 4 de julho. 4 de julho? 4 de julho, Aquilo aniversário. não sabe? existe. Aquilo não existe. Com uma menos, a expulsão do Léo. Calor do caramba. A turma fala, o resto não, foi administrado. O Holanda, a gente tava ganhando 2-0, mandando do jogo. Tomamos 2 gols, mas logo após o Branco faz o gol de falta. Sim, que foi incrível também. Incrível, então. A gente ganha de 3-2. Então, agora, 4 de julho. Pô, Ricardo, mas vamos falar desse jogo aí da Holanda. Na boa, aquele gol do Romário, que ele pega de... É difícil. Ô, Ricardo, eu joguei de atacante. Ricardo, normalmente tu entra aqui, Ricardo. Tá certo. Pô, a bola veio de cá, Bebeto. tranquilo. E você Bebetinho não, é contra-ataque. O Daí mete a É longa. isso que eu digo, o Daí faz um lançamento perfeito de Jesse Rivelino, aquele lançamento, né? Mas é perfeito. Porra, coisa linda. O Daí, Bebeto pela esquerda e cruza. Quando cruza... Pô, mas aí o baixo vem de frente. Eu falei assim, não, cara, o homem, pra ficar mais bonito, ele entra de peito de pé. Mas ele entrou porque é uma situação dificílima. Só gênio como ele consegue. Pô, A verdade de bate pronto, de peito de pé, o goleiro não se se eu mexe. sou eu, meto lá pra cima. eu. Porra. Pega no bico da esteira, vai Primeiro lá. que eu já ia errado, que eu já grau- não sei nem mais se é errado. o Eu grau assim da- ou assim, que eu vejo O Romário grau mais- da dificuldade é muito grande. Eu nunca vi, ele é perfeito. Ele é o maior jogador que eu vi na minha vida. O atacante também não vi. Nunca vi. Não, Fala pra ele isso. O baixo era... Não, perfeito. Ele é sensacional. E tu sabia, eu contei isso pra ele, eu não sei nem se eu falei pro Ronaldo, acho que eu falei pro Ronaldo, pro irmão dele, o seu Edevair foi meu primeiro treinador, Ah, legal. o pai dele. Foi eu comecei na escolinha do Romário, Ah, é? lá na Ilha do Governador. Ah, legal, né? Foi. E é boa viagem isso. E depois eu tive o prazer de jogar contra e ver o baixo, cara. Não, o Romário é sensacional. Não tem nada igual a ele. Dentro da área não tem. Eu também não vi. Eu acho que o Ronaldo Fenômeno Não, é craque. fenômeno, é craque. Não, eu falo de jogador, dos dois Ronaldo. Não dá pra falar de Romário, Bebeto, meu Deus, os caras são... Eu acho Tem um que- jogador que às vezes não se bota nesse patamar, eu boto dentro da minha seleção, Careca. Careca Craque. era espetacular, irmão. Eu também acho. Careca é espetacular. E eu acho que assim, eu não gosto de comparar. Eu depois que eu joguei, parei de jogar e comecei a ver jogos e ver muita gente boa. E tem amigos anônimos que tu deve ter também, que jogavam pra caramba, que não foram, que tu falava assim, caraca, esse cara joga muito. Claro, muito. Eu costumo dizer que eles foram os melhores na posição deles. Claro. Eu não tenho como comparar, E eu não vou comparar, eu não tenho como comparar um Romário e um Ronaldo Fenômeno, porque são gênios e eles são diferentes. Se tu botar... O cara vai dizer da minha geração, eu vou dizer Romário, a geração do Ronaldo vai dizer ele. Eu peguei Ronaldo muito pequeno, com 17 anos. E ele, nos coletivos, nos jogos, já era extraordinário, entendeu? Lá na Jogou seleção? Na seleção, entendeu? Já era, nos coletivos a gente via extraordinário, entendeu? Então os caras são realmente um nível altíssimo. Sim. Aí a gente tava falando lá de 94, agora 96 a gente se conhece, 96 Fluminense. Aí é a crise, filho. A crise
Do Marcelo Sande. Aí é o Brasil na crise. Tu lembra o primeiro jogo do Brasileiro? Essa tu não lembra. Eu nem te contei que ia te nem contar me essa aí. lembro. Aí, vou te contar então. Tu vai lembrar, tu vai lembrar. Primeiro jogo do Brasileiro. Fluminense e Bragantino, nas Laranjeiras. A gente tá jogando, papapá, final do segundo tempo. Finalzinho, o seu Jorge Vieira vai e me tira. Eu saio puto, vou pro vestiário, entro no carro e vou embora. Aí eu ligo, chega ali na Lagoa, tô indo embora, chega ali na Lagoa. Eu lembro, caraca, exame antidoping. Eu não... Cara, não vai dar merda. Liguei pro clube, quem é que atende? Eu liguei lá pra sala naquela época a gente tava com aquele celular, lembra? O Motorolazinho? Tijolo. Tijolão. Aí liguei lá, quem é que atende? Seu Jorge Vieira. Alô? Velhinho já, eu falei, alô, quem tá falando? Eu sou o Jorge Vieira. Eu falei, ô, seu Jorge, eu já tava na Lagoa já. Eu falei, ô, seu Jorge, é o Marcelo Sander. Ele, ô, meu filho, cadê você? Eu falei, não, eu queria saber se eu tô no exame antidoping. Ele, não tá não, mas você não tá aqui? Por que você não tá aqui, meu filho? Eu falei, não. É uma mentira. Não, eu falei, não, seu Jorge, eu tô bolado, eu vim embora, eu tava bolado, eu fui embora. Aí ele falou, bolado? Ô, meu filho, por que você fez isso e desligou? Pô, tu não lembra que os caras queriam rescindir meu contrato? Que tu até foi falar com os caras que eles pensaram que eu tinha me drogado, bolado era drogado em Portugal. É isso. Tu lembra disso, não? Foi uma revolução ali. Porra, os caras queriam rescindir meu contrato no primeiro jogo do Brasil. Aí tu foi pedir, Assis pediu. Assis, é verdade. Entendeu? Aí os caras, pô, seu Jorge, seu bolado é cara quando tá nervoso. Ele pensou que o bolado eu tinha me dopado, cara. Mas é assim mesmo, né? A história, ali conversa a nossa história, né? Não, ali pra mim foi muito bom ter conhecido você. E os nossos almoços? Pô, os almoços lá em casa... Não mente. Lá em casa... Não, ele me chama pra ir primeiro pra casa dele pra almoçar. Vamos lá. Primeira coisa que ele já fala, ó, se a menina tiver de cara feia, que eu tô completando 3 meses que eu não pago a ela. Eu falei, meu Deus do céu. Mentira. Tu ir pro almoço, onde a menina que trabalha lá, tá quase 3 meses, mentira não, verdade. Sem pagar. Aí eu fui lá, a menina, séria, não, mas aí comigo e contigo não tem como não rir. Comecei a brincar com ela foi soltando tudinho, eu digo, mas... Aí ela ficou mais feliz que eu digo, porque na época que a gente tava no Fluminense, foi uma crise danada, crise Fluminense. Não é? Eu fiquei 3 meses e não recebi um salário. Eu fiquei 1 ano, depois tu recebeu, eu não sabia. Não recebi. Eu fui embora pro News Old Boys por isso e não tinha recebido. Essa. Né? E eu falei pra ela, fique tranquila que o dinheiro vai sair. Ela ficou rindo, me tratou bem, mas só saiu daquela papo, só saiu 8 meses depois. Não sei o que aconteceu com essa Só quando eu fui para São Paulo que saiu. Não sei o que aconteceu com essa menina, mas assim, ela é uma heroína, uma pessoa maravilhosa, do bem, amiga, né? A gente brincava muito. E ela começa ali nessa história dos nossos almoços, né? na crise. Eu contigo lá e vamos embora, né? Me dando muito conselho, eu me lembro que tu me dava muito conselho, falava pra mim... Inclusive eu usei muito isso quando eu fui pra Espanha. E tipo, pra mim naquela época no Fluminense, cara, era tipo, foi um sonho. Porque eu vinha do Inter de Tijuana, no México, também tava sem receber, um time pequeno lá do México. E de repente eu tava no Fluminense com o Renato Gaúcho, Ricardo Rocha. Charlie Guerreiro. O maior chute fora da área de todos os tempos. Tirar o papagaio ali da placa de papagaio daí de trás. O problema dele era acertar o gol. O resto, um chute forte. Eu tive com o Charles, quando eu joguei no Paysandu. Eu fiz um jogo com o Charlie, eu acho que em um Emily, ele deu um chute, quase que acerta na rainha, pô. Eu tive com o Charles lá. Que é isso, Charles? Rainha, eu digo, tu vai preso aqui. Foi aquele último jogo que teve o Webley, foi? Com a seleção? Deu um chute. Não, foi outro jogo, ele deu um chute. Eu falei, que é isso? Aí ele saiu batendo na perna, olhando pra mim, eu digo... Cara, eu quero que tu... Pô, não sei se tu pode falar uma do Josimar, que vocês brigaram com o treinador pra ele... Não, conta essa aí, o Webley. Foi o Webley, Inglaterra. Então esse jogo que a gente tá jogando em Wembley, pô, eu vou ser sério, era a primeira... jogos nossos, né? Foi os torneios Stalinhouse aí que a gente jogou. Josimar era o maior nome. Tinha vindo de 86, estourando, era 87. O maior nome da seleção era ele, o maior nome. Todo mundo, Josimar, impressionante a turma com ele. Aí, Carlos Alberto disse, vocês estão de folga, pode sair 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, todo mundo aqui. Puta. Não, já tinha tido um problema na granja. Não, mas... Não, ele já era residente. Porque tu tem que contar o que aconteceu na granja, que ele ligou pra... Como é que chamava a mulher dele? Elisa. Elisa? Acho que é Elisa. Elisa, então. Não, mas assim, isso aí...
Foi quando a gente tava... Ele liberou, a gente foi tomar um negócio e ele não queria voltar. Sim, mas E ele tinha falado pegou... que ia. Que ele ia embora. Não, ele falou que ia e depois falou que não vou mais sair daqui. Eu falei, não vai. 8 caras pegando ele pelo pé, levando ele, vão, você vai com a gente. Aí fomos embora. Aí nesse dia, é o seguinte, aí a gente foi bem, ganhou, empatou com, acho que a Inglaterra 1-1. Aí fomos lá, chegando lá, liberou. E quando chegou 5 horas, 5, 6, 7, Josemar não tinha, Carlos Alberto me chamou, né? Porque ele tinha uma confiança em mim, me chamou eu, acho que Geraldão, Douglas. Gente, eu uma desse cara embora. Porra, 7 horas o cara não veio. Chegou ele, 8 horas da noite. Calma, chefe. Putz. Segura a onda, chefe. Não, deixa o cara, porra. Tá aí com a gente, caralho. Aí, beleza. Aí, porra, Josemar, dei uma esporra nele. Ele disse, pior não é isso. Eu vou ver a merda que vai dar. Eu esqueci meu passaporte lá num apartamento de uns amigos. Como é que eu vou viajar? Aí que eu falei, professor, libera ele aí. Ricardo, você vai ficar responsável. Eu falei, Josemar, vai lá e volta. 6 horas da manhã voltou. Aí foi foda, aí... Só pra pegar o passaporte. Aí, nego, pô, não quer... Aí Aí o cara mandou ele embora, mas ele não deixou, não. A gente não deixou ele embora. O Josemar é um sensacional, um cara do bem mesmo, um cara bom. Falar pra ele, é ruim pra ele mesmo, mas assim, que coração, que cara de gente boa. Aí pegamos ele e disse, não, ninguém vai embora, ele vai ficar com a gente. Aí ele ficou com a gente. Aí ele ficou na viagem todinho. Nem sei se Carlos Alberto acho que tirou ele. Mas assim, ele estava pendurado com 3 cartões, 8 amarelo, 50 vermelho. Então, ele estava morto na farofa. Eu digo, não me peça nada. Não me peça nada. Falava logo para ele. E só pegar o passaporte, voltou 6, pô. É uma figura, uma pessoa do bem. E em 96, a gente tá lá no Fluminense. Foi ali que começou a tua relação com o Renato? A nível de amizade? Não, já tinha conhecido antes. Na seleção? Já de porcão, todinho seleção, jogamos 90. Antes a gente tinha uma amizade. Aí foi ali em 97... Aí começa a se fortalecer. Amizade com ele até hoje. Né? 97, depois de 96 você foi pra onde, Ricardo? Foi pro New Old Boys? Não, fui pro Vasco, 94. Não, Fluminense, depois fui pro News Old Boys. E aí, já tô quase parando, a Rolimã Ferrujana. Aí o presidente do News Old Boys me chamou, né? E o Juan Figueiredo foi comigo, tratei o contrato e fui. E lá eu tive uma vida maravilhosa. Eu só tenho que agradecer os argentinos todos comigo. Pessoas do bem também. Tenho muitos amigos hoje. Já fui com 34 para 35 anos. Joguei 2 anos lá. Bem. E aí voltei. Né? A torcida incrível comigo, o carinho, o respeito. E aí voltei. Quando eu voltei, né, pro News Old Boys, quando eu voltei pro Flamengo. Joguei 6 meses. E aí o que é que acontece? 6 meses bem, tudinho, mas os outros 6 meses eu não consegui jogar, porque eu tive uma lesão no adutor e depois passou pro pubis, eu estava com medo. A lesão que eu tive do pubis, não é que eu senti, mas eu tive medo, Marcelo. Podia jogar mais 1 ano, 2, mas já estava com quase 37 anos. Parei em 99. Aí tu para. Em maio de 99. Conversei com o Gilmar Rinaldi, que era o diretor. A gente conversando, ele falou, Ricardo, não está na hora de parar. Eu digo, vou ver, Gilmar. Esperei mais 1 semana, 10 dias, e a lesão não melhorava. Falei, caramba, ficar aqui, abri mão de contrato e muita coisa. E saí, parei tranquilamente no ano de 99, maio de 99. 99. Aí você foi fazer o curso na CBF ou já subiu direto? Não, não fiz nada de CBF. No ano de 2000 fui treinador de Santa Cruz. Sozinho? Sozinho, para ajudar. Não tinha esse negócio de curso. Esquece, curso não existia isso. Né? E aí fiz, né, o meu trabalho. Lá fiquei 6 meses como treinador e eu vi que não é isso que eu quero não, entendeu, Marcelo? Eu falei, não é isso que eu quero não. Recebi algumas propostas para voltar a ser treinador também, mesmo depois que parei, mas eu não quis não. Tu chegou a trabalhar com o Renato? Juntos? No Fluminense. Depois que eu saí de Santa Cruz, no Fluminense. Aí você foi como... Fui auxiliar dele. Aí fomos tudinho, ele seguiu tudinho, disse, Renato, eu vou ficar por aqui. O Alexandre já estava com ele? Tava. Alexandre era preparador físico nosso. Sim, foi nosso preparador físico. Entendeu? Lá. Era nosso. Não tinha nada a ver com ele. Ele estava junto ali. Depois que se torna essa parceria, que é uma parceria ótima. Maravilhoso. O Alexandre, eu tive com ele. A gente tomou um café, cara. Cara do bem, cara, muito gente boa, amigo. Inteligentíssimo. Muito, amigo. Inclusive, Alexandre, ele falou que vai vir aqui, eu tô te esperando. Ele falou comigo no telefone. Ele vem. Mas assim, foi muito bom, né, tudo isso. E aí eu parei. E aí eu andei pra fazer minhas coisas. Eu fui jornalista, assim, 4 anos, 3 anos na Globo, Fox, 1 ano.
trabalhei na Record Campeonato Carioca e estamos aí, Marcelo, estamos aí. Trabalhando, vendo as coisas, né? O cara, o que é que, às vezes o cara pergunta, vai ser o quê? Eu falei, velho, eu vejo as oportunidades, eu tenho caminhos. Trabalhei a última vez com o Vanderlei Luxemburgo, Eu lembro. como gerente de futebol no Cruzeiro, antes da chegada do Ronaldo. Conseguimos juntos ali, todo mundo, torcido, tirar o Cruzeiro da terceira divisão, um desastre, mas conseguimos. Aí Ronaldo assumiu, fez um belo trabalho de gestão, tudo a torcida adora e isso é bom para o Cruzeiro. Então aí, tem proposta, já tive 2 para votar, mas não gostei, eu não quis. Tem que ser uma coisa muito boa. Como treinador? Não. Como gestor? Gestor, alguma coisa, eu tive 2 já. Eu falei, calma, não é isso que eu quero. Você teve no São Paulo também fazendo Tive, essa função? Em 2018 com o Raí. Eu acho isso aí legal pra caramba, Ricardo. Não, claro. Eu acho essa... Eu gosto de trabalhar esse elo entre jogador e comissão técnica, direção. Você sabe que me conhece assim. Eu trabalho muito com grupo, eu gosto. Enfim, é o trabalho. Eu fiz o curso da CBF lá na... E o Tinga estava fazendo o de gestão esportiva na CBF. E o Tinga estava fazendo... Tinha umas 4 jogadores lá também fazendo. Eu não lembro quem eram. E o Klaus... deu uma palestra pra gente. E por acaso, o Tinga e o Klaus estavam trabalhando juntos no Cruzeiro. E foram campeões da Copa do Brasil naquele momento. E, cara, o que eu achei sensacional foi ouvir tanto do Tinga quanto do Klaus que os bastidores ali entre eles estava sendo maravilhoso. O Tinga, com todo esse acadêmico dele, que ele estava estudando ali, mas com muito preparado. Com aquela bagagem toda dele de Champions, de Europa. E o Tinga é um gentleman, né? O Tinga, uma educação incrível. Preparado, tem um trabalho social muito bonito. Muito bonito em Porto Alegre. O cara do bem. Sensacional. E aí eu escuto isso do Tinga como colega de turma e falo com o Klaus como palestrante ali. E o Klaus também fala, pô, Marcelo, sensacional tá tendo o Tinga ali, porque ele tem essa leitura do atleta, do vestiário. E, cara, assim, eu falo sempre que o futebol, cara, ele é uma empresa, cada vez ele... A mescla das duas coisas é a melhor coisa. Eu acho que, eu acredito na soma das partes trabalhando junto, exatamente isso. O ex-atleta preparado junto com o cara aqui aí também. Vai ser sensacional. Eu não tenho problema nenhum. E eu vejo que hoje o nosso esporte, cara, ele... principalmente a minha geração e assim a tua, a gente perdeu um pouco de espaço pelo fato de a gente não se preparar para esse pós-carreira, sabe? A gente não se preparar academicamente, eu digo. Claro. Sabe? Porque a vida continua, sabe? Mudou muito. Sabe, eu acho que... Futebol você tem que estudar muito, né, Marcelo? Sim, e outra coisa, essa galera que está vindo agora, que é uma geração depois da nossa, eles já estão se preparando. Eu acho isso super legal. E todos eles, tu vê os caras já Está fazendo agora, na Europa, na minha época, já fazia isso. O jogador sabendo 2 anos que ia parar, já entrava em curso como treinador. Eu tinha amigos meus que faziam também na minha época. Jogando e já fazendo. Então isso está acontecendo no Brasil, né? O Diego eu vi outro dia fazendo, Felipe Luiz, vários jogadores, está certo, tem que se preparar mesmo. Eu acho que tem que se preparar. Eu faço muito, eu faço curso, fiz o curso de gestão na CBF. Eu tento me preparar, agora eu Gostou do curso? Adorei. Agora só bom. Que tem um negócio. Não é só isso não, tá? Quando você pega um jogador que se prepara e que conhece ali dentro de campo, isso ajuda. Com certeza, né? Se tu tem a experiência... E pega um treinador que confia em você. Eu dei uma sorte assim, eu nunca tinha trabalhado, meu sonho é trabalhar com o Vanderlei. Como jogador, nunca trabalhei e trabalhei no Cruzeiro. Foi espetacular, parceria, espetacular. Cheguei lá, os caras, a base é muito fraca, não sei o quê. Eu fui olhar, eu falei, não é fraca não, Vanderlei. Pode colocar, o menino para jogar. Aí. Um deles está hoje, um dos jogadores mais valorizados do Brasil, Vitor Roque. Com 16 anos, jogou com o Vanderlei. Ele confiava em mim, no Melo e no Maurício, em toda a comissão técnica, principalmente na gente, e nele. Levei ele a alguns jogos para ver os garotos, eles adorou. Terminamos um ano lá, não caímos para a terceira divisão. Faltou pouco para subir, a gente não podia contratar, porque tinha um transfer ban que não tinha pago, não tinha dinheiro. Mas lutamos até ali, faltando 3 rodadas finais. Né? Precisava fazer 2, 3 contratações, não deu, mas a coisa foi. E graças a Deus caminhou como a gente esperava, não deixar o Cruzeiro numa terceira divisão. Eu fui numa exposição, na Expo Futebol, lá em São Paulo, que a CBF estava promovendo, e tive a oportunidade de assistir uma palestra do Vanderlei. Cara, monstro. Eu acho que
Cara, assim, às vezes eu acho que o futebol tem muitos grandes treinadores, assim como o professor Vanderlei, o professor Jair Pereira. Rapaz, você vê, Filipão, hoje é um fenômeno. Esculacharam com o cara a vida toda aí. Pois é. A vida toda não, Não, o cara ganhou, mas sim. depois de 7-1, ultrapassado, uma merda. Hoje, todo mundo beijando o pé dele. Graças a Deus. Graças a Deus, porque eu acho o seguinte, Marcelo, você viaja esse mundo todo. Você vai no Japão, quando se fala de um cara maior, todo mundo tem um respeito na cultura, tudo aqui. Os caras te esculacham, depois não passa nada. Desculpa, Filipão, tu é bom mesmo. Que bom, porra, né? Por isso que ele é irritado, não dá declarações, às vezes, alguns repórteres. Né? Eu gostava muito do Muricy. O Entendeu? Muricy dava no meio dos caras. Eu acho assim, você tem que trazer, o cara tem que ser educado contigo como você tem que ser educado com ele. A resposta que vem daqui, a minha também vai de lá. Qual foi o maior treinador que foi o Carlos Alberto Silva, o melhor que você trabalhou? Foi porque me ajudou muito, mas eu trabalhei com o Tele é um monstro. Monstro, trabalhando com a garotada, tudinho. E o Tite? Não, O que você acha? Não trabalhei com Não, ele. mas o que você acha como treinador? Já demonstrou que tem capacidade. Perdeu uma Copa como todo mundo perde e pode ganhar. Outros treinadores também perderam. Eu acho que é o seguinte, o erro que ele teve na última Copa, espero que não tenha agora, porque ele está muito mais cascudo. Eu confio em Tite, confio na toda a sua comissão técnica. Fiquei sabendo essa semana que o Ricardo Gomes vai fazer parte da comissão. Escolheu um puta cara, um cara que conhece futebol, treinador. Já teve outras funções no futebol também. Exemplo de vida. De vida e um treinador, um cara do bem. Então, acho que ele levou um puta cara para lá. Junto com César Sampaio, toda, Juninho, enfim. São pessoas importantes. Agora, o trabalho psicológico tem que ser muito maior do que todos, porque bola tem para ganhar. Sim. Então eu acredito no Tite na seleção brasileira. Cara, se eu perguntar, é o favorito? Não. É um dos favoritos. Sim, com certeza. Entendeu? Não é o. Não existe o. Se você me dizer a França, eu digo não é. Mentira. Porque foi campeão, tá jogando pouco. Sabe quem que eu vi jogar na Eurocopa e tava morando lá na Dinamarca? Eu morei lá na Dinamarca com o Evander, que é meu afilhado, tá no Midland. E ele foi campeão lá, enfim. A Dinamarca. Tá bem, né? A Dinamarca. Estão jogando um futebol rápido, veloz. Por exemplo, o clube do Evander lá, o Midland, FC Midland. Ele, assim, nos últimos 4 anos, se eu não me engano, ele disputou 3 Champions. E desclassificou equipes como Atalanta, Lazio, Feyenoord, eu não lembro bem assim de falar. Mas é um... Marcelo, deixa eu te falar um negócio. O mundo globalizado, ele é muito claro. Hoje você só pega de surpresa se você quiser. É bem assim. Não tem, porra. Marcelo, eu vou jogar. Vamos ver. Central de Caruaru, lá de Recife, contra Milan. O cara do Central não vai ser pego de surpresa. Eu posso até tomar de 30-0, mas eu sei como o Milan joga. Hoje a internet tudo te dá tudo. Te dá tudo. Te dá tudo. Coisa que a gente não tinha. O jogador era vendido. Eu fui do cassete, pô. O cara entrava lá e pensava que era aquilo, não era nada. Bom, então aqueles torneios que o nego fazia lá na Espanha. Exatamente. Tereza Herrera, Ramon de Carrança. É. Tu jogou, Joguei. Entendeu? Então, é isso que eu te falo. A banda não toca assim. Então, hoje ninguém é pego de surpresa, não. Nenhum treinador de nenhum clube. Por mais condições que ele não tenha, mas se ele tiver um celularzinho, ele entra lá, ele vê e diz, rapaz, o cara joga assim, eu vou tentar. Entendeu? As informações são muitas. Eu acho que a grande surpresa da Copa vai ser a Dinamarca, cara. Eu vi os caras lá, eu tive lá... Eu vi a Eurocopa, também eu tava lá morando em Portugal depois. E acompanhei... Eu acredito que eles vão surpreender muita gente. Isso é bom. Os dinamarqueses. Bom. Vem cá, tem uma história aqui que o meu diretor ali pediu pra te perguntar, que é a do Zamorano. Que resenha é essa? Não, o Zamorano é o seguinte, eu fui pro Real Madrid, ele era muito amigo meu, né? O Zamorano é muito amigo e a gente se fala... Hoje menos, mas se fala mais. E é incrível, eu tava, né, batendo um papo com ele. Eu joguei contra ele estava no Sevilha e eu estava no Real Madrid. Jogamos contra, fizemos amizade e depois fomos jogar. E ele foi comprado pro Real Madrid e ele chegou. E batendo papo com ele, ele falou, pô, Ricardo, a gente dormia no mesmo quarto, né? Dormia 2. Ele falou, vou dormir, tô cansado. Eu digo, vai lá, Ivan, tudo bem. Antes do jogo, um jogo aí, do primeiro jogo, aí ele subiu. Quando eu cheguei, ele estava dormindo, eu fui dormir também. Dormi tranquilo. Quando eu tô dormindo à noite, quando eu vejo um vulto na minha frente, ele olhando para mim.
assim, parado. Eu falei, caramba, o que é que tem aí? O cara olhando pra mim, 2 horas da manhã, ele vai dar o bote. Aí eu me preparei. Será que eu digo, porra, vai dar o bote? Porra, me preparei, né? O cara parado assim, olhando pra mim, né? Eu não sabia. Aí ele olhou pra mim, deu a volta, aí fui, bateu a perna no banco. Ui, beleza. Dormi, acordei, falei, caralho. Aí no outro dia eu digo, vou em cima do Ivan. Aí eu falei assim, Ivan, eu cheguei, quando eu acordei, ele já tinha descido para tomar café, eu fui lá. Ivan, eu queria falar contigo. Ele, olá, Rocha, que passa? Eu digo, que passa? Pô, vamos hablar aqui, vamos hablar. Ô, Ivan, é o seguinte, pô, 2 horas da manhã, tô olhando para mim, com o olhinho morto. Eu acho que tu queria fazer barra Copacabana, barra, vai de frente, mas volta. O jogo, caralho. Aí ele ria pra caralho, esse cara, desculpa, amigo, eu sou sonâmbulo. Falei, mas por que tu não avisou com aquele olhinho morto 2 horas da manhã pra mim? Avise, mano. Quase que eu me apaixonei. A carência. Aí, mulher no Brasil e tu olhando o olhinho morto pra mim. Eu tô... Aí, isso é uma história minha dele, mas ele é um cara sensacional, um amigo. Caraca. Era sonâmbulo. Eu já peguei um sonâmbulo também, que era Zé do Carmo, no Santa Cruz, então. Porra, você jogava pra caralho. Boa, cracaço, volante, que era meu amigão, Zé do Carmo. Eu lembro do meio campo dele, Giovanni no Vasco. É, ele mesmo. É ele mesmo, né? Foi campeão brasileiro, contra mim, em 89. O outro Sorato, era aquela geração. Roberto. O Sorato entra no segundo pau. Isso. Zé jogava, e capitão, tá? Pô, jogava muito. Muito craque, um dos maiores volantes que eu vi na minha vida. Eu joguei com o Sorato depois no Madureira, Soratinho. Isso. Outro cara inteligente pra caramba pra jogar. Um dos caras... Inteligentíssimo. E E presença de área espetacular. O Soratinho foi sensacional jogar com ele. O Túlio também, nego fala, o Túlio também, o Túlio é muito inteligente, irmão. Túlio é o Cano hoje, pô. Da nossa época. Pô, mas eu ainda achando o Túlio ainda melhor. Não sei não. O Cano é foda, o Cano me surpreende. O Cano o Cano é melhor tecnicamente, mas o Túlio... Não, mas assim, o Cano é impressionante. O Cano raramente deixa de acertar o gol. Sim. Não, ele tecnicamente ele é até melhor, dinamicamente e tecnicamente melhor que o Túlio. Mas só que o Túlio não, é incrível. Túlio, não. A bola quica aqui, não, aqui, e não existe. Assim, Marcelo, o Túlio foi artilheiro da primeira, segunda, terceira e quarta divisão. Quarta eu não sei, mas primeira, segunda e terceira, certeza. Ele... Fantástico. Eu quando ia marcar ele, eu falava pra tu, eu e ele, deixa ele conversar, a gente vai andar 90 minutos. Se tu der uma brecha, ele mete pra dentro. Não, incrível. E a bola sai dali. E se der 2 chances, ele mete uma. E talvez meta as 2, ou talvez meta 3. Espetacular. Túlio é... Meu amigo, um cara, um artilheiro foda pra marcar. Um cara que você tinha que ter atenção 90 minutos. Presença diária é espetacular. Vai viajar pra Copa, Ricardo? Tá pensando? Não, Marcelo, eu acredito que tudo seja feito aqui. Tá, irmão? Tudo seja feito aqui. Eu não tô pensando em viajar, não, porque eu tenho algumas coisas minhas, eu tenho uns contratos pra ser feitos dentro da Copa do Mundo. Então vai ficar muito pesado e estando indo e voltando. E é longe, né? Não. E a idade também, né? É longe. 6.0, a Rolimã tá enferrujada já. Não, precisa de um óleo, então não dá pra ir. Não tem mais casa, não tem mais não, casa. Não tem mais nada. Não tem hotel. Não tem mais nada. O pessoal tá ficando em Dubai. Não, ficando em Dubai, as pessoas estão dormindo em... Né? Eu vi Cafu fazendo a apresentação de hotéis que são feitos dentro dos estádios. Aí, eu não sabia. Cafu mostrou esse dia, eu fiquei admirado. É bom porque é barato, né? $100 mil pra ficar lá. $100 mil? É. Um dia, a diária? Não. Um mês? Não sei se é uma semana, 10 dias. Sei que quando ele falou $100 mil... Tu não quis nem saber o que será. Não, eu meti uma ré. Eu tava empolgado, eu meti uma ré pra trás, peguei meu Fusca e botei atrás aqui. $100 mil mesmo. 500 pau. Que isso, cara? Não, mas é como que eu disse. Marcelo, deixa eu te falar, irmão. Mesmo no Brasil, tá? A não ser que ganha. Fazer jogo no Brasil tem que ter dinheiro. Você vai nos estádios, precisa ter grana. Você vai ver o jogo do Flamengo, Corinthians, tem que ter um dinheiro, não dá. Não sei pessoas que te dão ingresso. Ok. Não dá, é muito caro. Copa do Mundo é muito caro, Marcelo. Muito mais caro ainda. Muito mais caro, porra. Dá uma olhada no nível das pessoas de Copa. Não é igual o torcedor do dia a dia. Sim. Não, é outro game. Bota aí a torcida do Corinthians aí gritando. Não é isso a Copa. Não, até porque o nego se planeja para 4 anos. Não, e é grana, irmão. Não é planeja, não. Tem que ter dinheiro. Também, Porque planejamento para ficar com fome eu não faço, não. Dorme, né? Não, dormir, pô, é isso. Tá com fome e dorme, né? É isso aí. Então, não dá, irmão. Então, Copa do Mundo é para quem tem grana mesmo. Principalmente lá. Tudo é caro. Tá um absurdo. Tu vai pegar, agora não, passagem, tu vai mudar hoje. Eu quero uma passagem de executivo. 75 mil. 15 mil dólares, 12 mil dólares? Entendeu? 70 pontos. Então, só a passagem executiva. Aí tu vai com tua mulher, 140. 150 pau.
120, vamos botar. Na largada. Aí na largada. Então porque o humilde, o cara, fora hotéis, comida, é tudo caro. Aí tu- Vai beber uma água a $6. Aí tu... O cara toma um negócio desse de água 24 horas aqui. E doido que alguém convide. Amigo, vem aqui, vai tomar um chopp. O cara vai correndo. Aí. Entendeu? Pô, e podendo Só o aqui, ó. O cara mede o tempo que ele vai tomar água, porra. Aí não dá pra ir uma Copa nesse sacrifício, não dá. Não, e pior que lá não pode beber, não tem bebida alcoólica, não pode andar de mão dada, tem um monte de restrições, não tá assim não. Por isso que a galera, ninguém vai ficar lá, irmão. Ninguém que vai fazer os eventos. Vamos pra Dubai. Todo mundo vai ficar em Dubai, vai Que é 2 horinhas de carro, né? Eu não sei. 2 horas e meia de carro, é perto. Vai ficar É em perto. Dubai. Melhor. Sim, melhor pra todo mundo. Melhor pra todo mundo. A felicidade é Dubai. Vai lá no jogo e volta. Cara, é melhor pra todo mundo. Eu tenho até me avisar os caras lá do Catar. Deixa os caras lá em Dubai, porque, porra, se eles forem pra... Mas vai ser uma Copa linda. Estádio lindo, muito dinheiro. E eles querem mostrar o país deles para o mundo, né? Você vê que me falaram que de um estádio para outro, um maior tráfego, 40 minutos. De um lado para outro, você pega um trem, vai lá, é muito perto, vai ser tudo muito... É a mesma coisa que tu fizer, Marcelo, não sei quantos habitantes tem no Catar, mas eu vou fazer em Campinas uma Copa do Mundo, entendeu? Isso eles, é muito... Eu tava vendo até o Cafu, quem tava... Cafu é o embaixador deles. Então, por isso que eu tava vendo o Merecido. Cafu. Sim, nosso capitão, né? E ele tava fazendo a apresentação de um estádio com container, cara. De container, brother. Por isso que eu digo, ele fala desse de 100 mil aí, que tem de um estádio que tem hotel. Ah, também. Foi nessa mesma entrevista? Eu acho que sim, nessa mesma entrevista eu vi do container, então é outro nível os caras, irmão, esquece. Não, os caras dinheiro tem, e outra coisa, eles sabem que um dia a gasolina acaba. Então eles têm que mostrar outra coisa pro mundo. Por isso que eles estão se modernizando em hotéis, em tudo, que são maravilhosos, né? Tudo que eles fazem. Não, os caras fizeram um canal, 20 anos pra frente. Ó, se vê a foto de Dubai antigamente, Dubai agora. Agora eles fizeram um canal lá em Dubai que tu consegue passar pelo meio da cidade. Tu vem com um barco no meio da cidade. Ela esquece. É outro nível. Vamos falar daqui, que é a nossa realidade. Ricardinho, tá fazendo o quê? Quais são os projetos, Ricardinho? Ricardinho trabalha na rádio em Recife, né, de manhã cedo, trabalha também em Olinda. Ele tem trabalha em Olinda com meu amigo Chiquinho e trabalha para mim. Ele é o meu braço direito, esquerdo, meu homem de confiança. Né, minha filha cuida da Rafaela do marketing. Eu tenho mais 2 filhos do segundo casamento agora, que é o João Marcelo, tá no Esportivo Brasil jogando, tá com 19 anos, e Pedro Lucas, o Di Maria, tá com 15 anos. Zagueiro? Não, eu brinco com ele de Maria, porque ele lembra um pouquinho. Né? Aí, ele não quer ser jogador, não, ele não quer não. O João ainda tá aí trabalhando, mas ele não quer não. E essa é a minha vida. E eles cuidam de mim, Ricardinho, Rafaela, todo o meu marketing, e Ricardinho, ele cuida, né, de tudo meu. É o meu cara 100% de confiança. Tu sabe que ele teve lá no Porto Alegre comigo, né? Meu parceiro. Ele jogou lá, né? Jogou lá em 2010, se eu não Pode ser. 2010, 2011. Ele teve... eu sei que ele também teve no Caxias, no Juventude, jogou 6 meses, 1 ano, e de lá ele foi pra... Depois de estar com você, ele foi pro Caxias, de lá ele foi pra... Como é o nome daquele lugar? Tem jogadores brasileiros que vão jogar lá, é perto da Itália, é uma ilha. A Malta? Malta, ele foi jogar lá. E Malta só tem campos sintéticos, né? Não tem de grama. Malta é uma cidade linda, histórica, muito... Linda, assim, Popeye, de lá, Popeye, tem a cidade, né? Estou sabendo. Ela é uma das cidades mais antigas do mundo, tem muita história lá. Ele falou pra mim que eu acho que tem 365 igrejas, eu acho que é uma igreja. Não, mas é que ali é uma mistura de culturas ali, porque ela atravessa milênios, assim, ela é antes de Cristo, muito antes. Exatamente. Então... E ele jogou lá, e ele lá teve um problema no joelho, seríssimo. Aí parou de jogar com 26, 27 anos, acho, por aí. Aí tá comigo até hoje. É meu braço direito, esquerdo, meu cara de confiança. Um abraço, meu brother Ricardinho, saudade, meu camarada. Cara garoto do meio. Pô, meu zagueiro, pô. Ricardo, poxa, eu vou fazer um bate-bola aqui contigo. Eu vou falar uma palavra e o que remeter na tua cabeça você fala, beleza? Beleza. Cidade. Recife. Recife? Recife, a minha cidade. O Caba perguntou, o Caba de Recife, assim, você gosta de mulher? Ele disse muito, e de farinha? Ele falou, fico todo arrepiado. A farinha é melhor do que... Olha pra aqui como é que eu fico, falando a palavra farinha. Recife, minha cidade. Comida. Galinha de cabidela, que é o frango ao molho pardo aqui conhecido. Galinha de cabidela, eu amo. Eu também gosto muito. Cantor. Tem muito.
Não. Uma ou ela? Então eu vou falar de um que foi o início da minha vida. Eu tenho muitos caras. Eu tenho o Jorge Altinho no Recife, as coisas, Fagner, só tenho amigão. Mas vou botar um que era o início ali. O velho Luiz Gonzaga. Esse que é o da história que você me contou do ônibus? Não, isso. De pé em pé, a bola no gramado, vai de lado a lado, e lá vai Pitomba. Esse era o hino nosso da Copa de 94, que eu cantava lá. Então é Luiz Gonzaga. Então eu digo porque é o início de tudo, um cara que foi fantástico para o nosso Nordeste. Ninguém cantava e ninguém canta igual a ele o amor pelo Nordeste. Ninguém. Luiz Gonzaga, para mim, é o número 1. E ele traz tudo isso que é hoje, o forró, né? Eu tenho muitos amigos, né? Como eu te falei, Fagner, tanta gente boa, Jorge Altinho, Alceu Valença, é só gente boa. É muita gente boa, não dá para falar um ou dois, Lenine, enfim. Então, mas eu colocaria Luiz Gonzaga pelo início de tudo isso. Um craque? Muito. Eu te falei vários, eu vou botar um que eu gosto, sabe? O Romário. Romário. O amor. Quando vem falar a palavra amor para você. Todo mundo fala dos filhos, e eu também poderia falar, porque eu amo demais meus filhos. Hoje eu não vejo nada igual o amor que a gente tem pelos filhos, mas eu vou colocar, porque se não fosse essa pessoa, eu não chegaria até hoje onde eu cheguei e o que eu fui, minha mãe. Dona? Maria Laurizete Gomes de Castro, conhecido como Janete. Dona Nete também, por mais íntimo, mas minha mãe foi tudo para mim na vida. Até hoje, quando eu me lembro dela, arrebenta comigo. Um Brasil... Bem melhor, Marcelo. Um Brasil com justiça, um Brasil que... Uma coisa que eu vou falar aqui para você, todo mundo fala em comida, em pobreza, mas eu gostaria muito, saúde, que é importante, que fosse um país mais educado. A educação é muito ruim no Brasil ainda. Eu também acho que... Ruim. Perguntaram a Angela Merkel, que era a primeira ministra lá da Alemanha na época, como é que a Alemanha saiu de 2 guerras mundiais com tantos problemas. E ela deu uma resposta que eu acho que isso é para o mundo. Ela falou porque a gente trabalhou forte na educação. Porque você, com um país educado, você consegue fazer muita coisa. Porque eu chego na mesa e boto 10 frangos, o cara come sozinho 10 frangos. Não, calma. Tem você e mais 10 pessoas, é um para cada. Né? Um só para você. Então isso é educação. Então acho que a gente precisa melhorar muito. Eu cuido de 1.000 crianças hoje em Recife, Pernambuco, né? Eu cuido de 900 em Recife e cuido de 100 lá em Peixoto e Azevedo também. Mandar um abraço a todos de Peixoto, meu amigo prefeito Maurício, toda a rapaziada. E primeiro lugar na minha escolinha está o estudo, segundo vem a escolinha de futebol. Porque todos aqueles garotos... Não, eu falei isso para ele, não vão ser jogadores de futebol, mas vão ser homens. Então a gente cobra estudo nas minhas escolinhas. As escolinhas são de qual a idade? 100, não, aí vai de 8 a 17. A gente tem meninas também participam, tá? Mulheres também participam, muito legal. E eu acho que isso aí que você falou aí da idade, de você estar se preocupando com a escola, que é onde a criança, né, ela tem o primeiro contato social, né, que é claro. Você vai com a infância ali, e é onde você cria os primeiros contatos com a tua própria... o teu contato com o próximo, com a diversidade, com eu quero dar a eles o que eu não tive, Marcelo. A minha dificuldade era muito grande. Hoje, com esse mundo globalizado, você pode melhorar muito. Então, normalmente eu tento dar calção, camisa, meião, chuteirinha, tudinho. Quando eu posso, quando não dá, eu dou pelo menos calção, camisa, meião. Aí, arruma tênis, mas o ano que vem vai estar todo mundo completo. Eu falei, Ricardo, depois dessa pandemia foi muito ruim a gente que tem esses projetos, né? A gente trabalhou muito. Mas e sabe o que acontece? Mas eu acho que o mais importante que o meião, que a chuteira, é você fazer com que essas crianças socializem, que elas se encontrem, que elas saiam do telefone celular, porque isso nós estamos transformando essa geração aí em robôs, cara. Tu deixa de ter o social, tu deixa de ter contato, porque na nossa época a gente saía pra rua e tinha aquele enfrentamento, tinha aquela... Hoje não, os caras... Tu acaba chegando com 20 anos. E outra coisa, gente, é sensacional, não esqueci o nome do garoto agora. Eu fui inaugurar minha escolinha lá em Peixoto e Azevedo. Tinha um garotinho, acho que tinha 4 aninhos, 5 anos, 6 aninhos, 5 aninhos a 6. Um gordinho lá, né? Aí os caras, olha, ele é muito brigão, hein? Ele briga muito aqui. No dia da inauguração, eu reuni todo mundo e chamei ele na frente comigo. Eu achei essas coisas que eu acho muito legal. Aí eu cheguei,
tu tá xingando o teu amigo, pô, chamando palavrão com o teu amigo. Quando tiver qualquer problema, chama o professor e fala. Aí ele falou, seu Ricardo, eu queria falar alguma coisa. Eu digo, o que é? Ele disse, mas eu tinha que xingar ele. Eu digo, mas por quê? Ele falou que meu pai era corno. Eu achei aquilo fantástico. Aí brincadeira de criança. Uhum. Aí eu falei, aí eu abracei eles. Aí tá certo. Aí também é demais. Eu falei, não, mas quando for assim, chame o seu professor. Então você começa a ter esses contatos. Você morre de rir, eles são inocentes. Eles são um mundo, Rapaz, é outro mundo. Você tira o celular, tira tudo deles. Cara, ali. Assim, eu tô tendo a oportunidade agora de estudar psicologia, inclusive mandar um abraço lá pra IBMR, que é a faculdade que eu estudo. E, cara, essa idade aí, eles estão em formação, Ricardo. Não, 6 aninhos, 7. Pô, tu tá se formando, cara, tu tá formando teu cognitivo, teu entendimento. Então, assim, aquilo que você vai carregar pro resto da vida, aquelas lembranças ali. Então, é muito importante que você faça isso aí que você tá fazendo. Eu vou fazer. Parabéns por isso. Eu vou fazer cada vez mais. Se tiver minha oportunidade, é isso hoje. É também de ajudar todos eles. Vamos embora. O apelido xerife veio da onde, Ricardo? Galvão Bueno. No jogo, a minha maneira de ser, eu gritava, vamos embora, vamos orientava, então ele botou. Igual Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, não existia nenhum nem outro. Existia Ricardo do Fluminense e Ricardo do Guarani, do São Paulo. Aí ele vem no jogo, vai jogar os dois do Ricardo na seleção. Ele rapidamente, Galvão muito inteligente, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. E o xerife também. Esse também é um monstro, né? Esquece. Ricardo, meu amigo, obrigado, parabéns por tudo que você está fazendo, parabéns pela tua história. Esse aqui turma tá vendo isso aqui que a gente não comeu, mas a gente já comeu, tá, gente? Acabou, mas a gente já comeu. HNT, crocante, franguinho crocante. Aqui, ó, também, ó. Brau, Isso aqui é o energético do homem. Chegou da Áustria agora. Vou pegar minhas caixinhas agora, né? Vai pegar lá no carro. Que beleza. Cara, mas assim, de coração, parabéns pela tua história, Obrigado, Capeta. Você sabe do carinho. Você tem uma foto na minha sala, né? Acho que é o único jogador amigo teu que tem foto na sala. É mesmo? Você não foi lá em casa? Não, a gente marcou depois desse papo o almoço. Pra relembrar tudo. Então, agora vem cá, a menina que trabalha, ela tá em dia hoje, tá, né? Tá. Cara, ela botou na justiça, tomou o apartamento, não moro mais lá. Me levaram dela. Quem mora lá é ela agora. Eu já tô sabendo que tu fez. Mas é ela ainda não. Não, pô. Eu não tô morando lá. Ela que tá morando lá. Ela levou. Vamos ligar pra ela então, pra ela fazer o almoço pra gente. Rocha, meu amigo. Obrigado, irmão. Obrigado, querido. Sabe que pode contar comigo aí. Parabéns pelo programa. É excelente. E é sempre bom a gente contar um pouco da nossa história, né? Pra todas as pessoas que estão nos vendo. E parabéns pra você. Você é um cara do bem. 5 idiomas, fala? 5. Vamos lá, inglês, alemão, português, italiano e espanhol. É brincadeira, é um poliglota. Obrigado, meu amigo. Galera, se inscrevam lá no canal, no YouTube, sigam lá a nossa página no Instagram, Facebook, no Twitter. Valeu? Muito obrigado. Rocha, monstro. Valeu, irmão. Tamo junto.